Lucas 12, a partir do verso 4, é na parte que diz assim: não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Bom, irmãos, a palestra de hoje a respeito do carnaval, né? Nós passamos aí pelo carnaval essa semana. Eu gostaria de ter trazido essa palestra um pouco antes do carnaval, mas não foi possível, né? Então eu vou estar trazendo hoje mesmo para que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esta data, né? Muitos de nós aqui nem sabemos direito o que significa o carnaval, qual é o sentido dele, se ele é mesmo um feriado cristão ou não, né? Então a gente fica com essa dúvida e eu decidi um pouco a fundo para entender o que acontece, porque o que nós sabemos que a espiritualidade fala sobre o carnaval não é coisa boa, né? Sempre avisos para tomar cuidado, né? O momento de completo entrega a todos os tipos de vício, né? Sexual, às drogas, ao álcool. Então, eu decidi mais a fundo entender o porquê que isso é assim. Então, só para ir um pouco mais a fundo, para quem não sabe, o carnaval ele é o período que acontece antes do período de quaresma da Igreja Católica, que é aquele período de jejum que a Igreja Católica fazia por 40 dias, né? 40 dias por causa que está relembrando os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Então, essa seria a quaresma, e é o que dá início à Páscoa, né? Então, se vocês forem pegar no nosso calendário atual, vocês vão perceber que as datas do carnaval sempre acontecem em períodos diferentes, porque o carnaval sempre acontece um dia antes, nesses 4 dias de carnaval, para início da quaresma. Então, o carnaval basicamente seria o período que eles falam, já que nós vamos iniciar a quaresma, que é esse jejum de todos os tipos de excesso, então nós vamos pegar esses dias para aproveitar o máximo possível, fazer tudo possível, que é os dias de carnaval, e depois que acabar, se inicia a quaresma, né, lá na quarta-feira de cinzas, e pronto, aí depois passa os 40 dias, se vocês forem fazer a conta, vão ver que depois de 40 dias certinho entra a Páscoa. Então, sim, atualmente é um feriado católico, mas é um dos poucos feriados católicos que foi cristianizado, né? Então ele não era, mas ele passou a ser, depois que a Igreja Católica passou a reinar com o Império Romano. Então, para a gente entender, nós temos que voltar muito, muito lá no tempo. E só para deixar claro, não existe certinho uma festividade da antiguidade que diz que aquele é o início do carnaval, né? Porque antigamente, antes de Cristo, até um pouco depois, aconteciam várias festas, vários festivais em vários países, e vários desses festivais eram voltados aos excessos, né, cujo tema principal era realmente de se embriagar, de ter sexo à vontade, com quem você quiser, períodos onde a lei deixava de existir por algum tempo. Então existia vários desses tempos, dessas festas, e várias dessas festas aconteciam nos mesmos dias do carnaval atual. Então não dá para dizer certinho qual que é, mas eu trouxe várias festas de alguns povos que nos remete ao carnaval. Então a primeira festa era o festival de Akit, ou Akito, que acontecia lá na Babilônia, né, na antiga Babilônia, há 2.500 anos antes de Cristo. Esse festival ele tinha um período de 12 dias, e o nome Akit vem de cevada. Para os babilônicos, o crescimento da plantação era um sinal de que Marduk havia vencido o caos, né? Eles chamavam o caos de Tiamat, era um monstro que eles, na mitologia deles, acreditavam que Marduk ele venceu o caos e reconstituiu o céu e a terra, né? Então esse festival aqui de Akit era em recordação a esse momento, né? Eles acreditavam que se eles não fizessem esse festival, Marduk iria destruir a terra, né? Então, assim, era um festival sagrado, era um festival voltado à religiosidade, mas era um período um pouco de temor, sim, né? Então tinha 12 dias. Os 3 primeiros dias era de medo, de muito medo. Eles tinham medo do fim do mundo, porque eles acreditavam que se o ritual não fosse feito, tudo iria acabar. Então eles ficavam nesses 3 dias assim com medo.
e eles acreditavam que o sol não iria nascer se não fizesse isso tudo certinho. O sumo sacerdote, então, nesses primeiros 3 dias, ele entrava no templo de Marduk, e aí ele acordava 2 horas antes do amanhecer, se lavava lá no rio Eufrates, e ficava entoando uns hinos de tristeza a Marduk, pedindo que Marduk perdoasse eles e continuasse ao lado deles, né? Então, assim, eram os 3 primeiros dias. No 4º dia, era contado para todo o povo as histórias de como Marduk cortou o monstro Tiamat no meio e reconstituiu os céus e a terra. E no final do 4º dia, as coisas já começavam a se agitar um pouco. Era quando começava uma certa inversão de valores. Por quê? Porque no 5º dia, quando entrava o 5º dia, o rei era levado ao templo pelo sumo sacerdote para ser espancado. Então o sumo sacerdote, nesse dia, no 5º dia, o rei, ele meio que perdia o seu poder, então tiravam a coroa do rei, tirava todas as vestes do rei, tudo. Então ele perdia o poder, e o sumo sacerdote levava ele ao templo de Marduk e espancava o rei, puxava ele pelas orelhas, esbofetava o rei sem dó nenhuma, na frente de uma estátua de Marduk. Esse ritual era uma homenagem a Marduk, onde o rei estava se demonstrando submissão a Marduk, né? E o ritual só parava quando o rei derramava uma lágrima. O fato do rei derramar uma lágrima significava que Marduk gostou, então aí podia finalizar. Mas o rei ficava, se eu não me engano, o dia 5 e o dia 6 sem poder, né? Ele perdia o poder. E nesse tempo que ele perdia o poder, como a cidade precisava de um rei, eles colocavam um rei substituto. Então eles pegavam um prisioneiro que estava já decretado a morte, e esse prisioneiro era levantado como rei por esses 2 dias, e nesse tempo aqui, esse rei, um rei falso, né, um falso rei, um rei substituto, ele aproveitava o máximo possível de todos os privilégios do rei. Né? Então ele se vestia como rei, colocava a coroa, ele tinha os banquetes, os maiores banquetes de todos, ele tinha quase que 100% de poder mesmo, ele dormia com as esposas do rei. Então, assim, ele realmente virava o rei por esse tempo. E na verdade, isso era um sinal de sacrifício. Então, esse prisioneiro ele aproveitava o máximo possível, porque ele sabia que depois que acabasse o festival, ele seria torturado e morto, né? E o fato dele ser morto também era uma homenagem a Marduk. Então, é como se fosse que, enquanto o rei estava lá sendo espancado, esbofetado, todos os pecados do rei estavam saindo do rei e indo para o rei substituto, e depois eles matavam o rei substituto como sacrifício, querendo dizer que era uma limpeza, né? Então estava limpando os pecados do povo através desse rei substituto, enquanto o rei original estava sendo espancado. Assim, passava esses 2 dias, e depois, após o 5º dia, no 6º dia, era trazido algumas estátuas de outros deuses, de outras cidades, né? Em barcos, alguns barcos decorados. Isso aqui é a raiz do que nós vamos chamar de carros navales, tá bom? Esse nome aqui vai ser importante, a gente vai falar um pouco dele mais para frente. Aqui já começou mais ou menos esse negócio do carros navales, que era quando as estátuas de reis eram trazidas e andando no meio da cidade, quase igual acontece com os carros alegóricos no nosso atual carnaval, né? Então é um barco com rodas que ia levando uma estátua gigantona de um deus em adoração. Era em adoração, né, àquele deus. Então, lá no 8º dia, o rei retornava ao poder, e assim continuava essa festa, só que essa festa, entendo que só acontecia ali entre as pessoas de poder, né, ali com o rei, as pessoas que podiam frequentar o templo. Então, assim, não era uma coisa da cidade inteira, era ali mais das pessoas grandes de poder. E no 12º dia acontecia um banquete final e o retorno à vida normal. Então, acabava tudo. Então, eram esses 12 dias onde tudo isso acontecia em nome de Marduk, e tinha todo esse festival que passava a estátua no meio da cidade em carros alegóricos, né, chamados de carros navales, e assim acontecia. Então, esse aqui é o festival de Akit, acontecia lá em 2500 a.C., e pode ser uma das vertentes que dá início ao carnaval atual. Pode falar. Você explicou até o 6º dia, que no 6º dia acontecem os carros navais, mas e os outros 6 dias? Então, aí continuava isso. Do 6º até o 8º dia ficava esses festival de passando esses carros na rua em adoração aos deuses. No 8º dia o rei retornava ao poder,
E aí meio que a festa já estava acabada, né? Então acontecia o sacrifício do rei substituto, e assim ficava até o 12º dia, que depois voltava tudo ao normal. A vida voltava ao normal. Depois de 500 anos, né? Ou seja, em 2000 anos antes de Cristo, ainda na Babilônia, passou a surgir as sacéias. As sacéias, ela parece um pouco com esse festival de Aquite, mas ela é muito, 1000 vezes pior. E eu já vou explicar o porquê. Aqui no festival de Aquite, tudo acontecia com um propósito de purificação, né? Então eles tinham esse negócio de adoração ao deus Marduk. Então não era uma coisa que acontecia na cidade inteira, era uma coisa que só uma pessoa fazia, né? Esse escravo que depois era morto, né? Então, assim, era um período de excesso, mas não de toda a população, né? Era mais dessa única pessoa. Agora, as sacéias era uma coisa que já acontecia na cidade inteira, né? Na Babilônia inteira. E tinha um período de 5 dias. E essa não tinha significado nenhum. Não era em adoração a nenhum deus, não era nada. Era simplesmente um momento em que a cidade decidiu. Eles perceberam que para manter o povo sossegado, para manter o povo em paz, eles precisavam dar 5 dias para o povo fazer o que quiser. Então, as sacéias não tinha base nenhuma, não tinha nenhum fundamento espiritual religioso. A única base era a suspensão temporária de todas as leis e hierarquias. E durante esses 5 dias, a estrutura da sociedade deixava de existir, na cidade inteira. Nesse período, os escravos se tornavam mestres, né? Os escravos se sentavam às mesas dos mestres, e os mestres que tinham que servir aos escravos. Acontecia de novo a coisa do rei de mentira, né? Só que aí ele era chamado de Zóganes. E ele tinha poder total também, e ele tinha acesso até ao harém do rei, pra vocês terem ideia. Então era assim, uma coisa ainda pior, sabe? Acontecia na cidade inteira, era de novo levantado um outro rei, que depois também era sacrificado e espancado até a morte. Esse era pior, ele era despido, ele era empalado ou enforcado, assim, eram coisas muito ruins. E as sacéias traziam a suspensão da moralidade por completo, com o intuito de trazer todos os vícios, né? Os vícios da embriaguez, da prostituição, tudo. Durante esses 5 dias, toda a sexualização pública era sem punição alguma. Então, acontecia estupros no meio da rua, era pessoas fazendo sexo em público e estupro e ninguém podia punir, o homem podia fazer o que ele quisesse, a mulher podia sair dando para qualquer um, eles ficavam se enchendo de bebida 5 dias inteiros, né, sem parar, eles podiam matar quem eles quisessem, se eles quisessem se vingar das pessoas. Tem um filme que eu acho que remete um pouco a esse tempo, hoje em dia tem um filme que chama Uma Noite de Crime. Esse filme me lembrou bastante quando eu estudava. Nesse filme, o governo decide dar um dia, uma madrugada, aliás, para que as pessoas pudessem se matar. Ou seja, todas as leis acabavam, a pessoa podia fazer o que ela quisesse na rua, e aí depois de manhã a lei voltava e pronto, aí não podia mais fazer nada. Qual que é o motivo disso? Nenhum, sabe? Era só um motivo político mesmo, um motivo onde as pessoas, os governos percebeu que seria melhor de manter o povo assim, dando um dia para fazer o que quiser. E o povo gostava. Então essa era a sacéias, essa daqui já remete um pouco mais ao carnaval atual, porque é uma coisa já que era na cidade inteira que acontecia, essa abolição da lei, né? Então, assim, eram as pessoas saindo peladas na rua, fazer o que quiser. Então também remete um pouco ao nosso carnaval. E lá no século, mais ou menos entre 6 a 5 a.C., acontecia uma outra festa chamada de Antestérias, né? Então as Antestérias, ela era celebrada em honra ao deus Dionísio. Para quem não sabe, o deus Dionísio é o deus do vinho. E ela acontecia em 3 dias, no final de fevereiro. Essa daqui já não tem tanta promiscuidade, mas ainda acontecia muita embriaguez, muita mesmo. Então, basicamente, o primeiro dia chamava de pitoigia, que era a abertura dos jarros, né? Então era como se fosse um dia de libertação. Eles pegavam todos os vinhos que eram colhidos na colheita anterior, e eles abriam todas as garrafas, né? E ali eles falavam que é como se acontecia uma purificação na alma das pessoas por causa do deus Dionísio, né?
Então ali eles começavam a beber. Nesse período os escravos eram chamados para beber também, sabe? Então aconteceu uma união, assim, todo mundo começava a beber pra caramba. Aí no segundo dia era o dia das canecas. Aí nesse dia todo mundo bebia já dentro de casa, sozinho, isolado e em completo silêncio, silêncio absoluto. Porque eles acreditavam que no segundo dia os espíritos dos mortos estavam passando nas ruas. Então eles tinham que ficar em casa bebendo vinho. Beber o vinho era a proteção do deus Dionísio. E tinha que ficar em silêncio absoluto. Ficava assim o dia inteiro. E aí nesse dia com a esposa magistral de Atenas, ela passava por um certo ritual simbólico, onde ela se casava com o deus Dionísio, né? Por quê? Enfim, acontecia. E nisso as pessoas depois pintavam os rostos e começavam a usar umas máscaras para sair na rua sem ser reconhecidas pelos espíritos dos mortos. Então isso daqui também já lembra um pouco o carnaval, dessa coisa das pessoas saírem mascaradas nas ruas, contato social já era um pouco menor e para elas serem protegidas elas tinham que ficar bebendo vinho, então era o período da embriaguez completa também. E no terceiro dia era feita uma mistura de grãos e sementes, numas panelas de barros, para Hermes, né? Hermes era, naquele caso, o deus que guiava as almas. Então meio que nisso finalizava esse festival, né? Então eles começavam a bater as portas das casas, espantando os espíritos dos mortos, acreditando que Hermes tinha vindo buscar os espíritos dos mortos, e aí pronto, aí acabava. Então já lembra mais um pouco também dos nossos carnavais atual, né? A pessoa toda vestida, fantasiada para não ser reconhecida. E lá no século V, entre 5 a 2 antes de Cristo também, aconteciam esses dois eventos em Roma, da Saturnália e da Lupercalia. Então, basicamente, a Saturnália era dedicada ao deus Saturno, né? Então, o deus Saturno era o deus da agricultura e do tempo. E eles celebravam uma era de ouro, né? Onde eles falavam que não havia leis de novo, se findava a propriedade privada, enfim, acabava as leis novamente. E cada família sorteava uma pessoa da família para ser o rei, e aquele rei daria ordens à família, mas ordens absurdas, sabe? Saia na rua pelado, acontecia casos de incesto, estupro, tudo, né? Aqui na Saturnália, nesse período. Então, assim, acontecia de novo essa inversão de valores, né? Então, as pessoas eram obrigadas a obedecer esse novo rei, né? E, de novo, acontecia tudo aquilo, os escravos passavam a ser servidos pelos senhores, as pessoas trocavam a toga, que era uma roupa séria, por roupas coloridas, sabe? Então era um período meio festivo também, mas que ainda assim era classificado pelo excesso, né? Então as pessoas faziam o que quiser. E não era permitido punir nenhum criminoso, nem cobrar dívidas nesse tempo. E nesse mesmo período acontecia a Lupercalia. A Lupercalia já era uma coisa mais instinto animal, assim, então alguns jovens lupercos eles sacrificavam alguns bodes e cães dentro de uma caverna. Aí o sangue desses bodes era passado nos jovens e eles deviam começar a cair no riso, eles tinham que começar a rir bastante. E depois esses lupercos eles pegavam as peles desses bodes e cachorros sacrificados, eles tiravam assim em tiras, e aí eles saíam seminus ou completamente nus nas ruas de Roma. E nisso as mulheres tinham que se posicionar no caminho desses lupercos para serem chicoteadas por esse pedaço de couro da pele do bode. Então elas se despiam um pouco também, assim, mostravam as costas, e naquele tempo mostrar as costas já era um absurdo, né? E ficavam com as mãos estendidas assim, e elas faziam filas de mulher assim, enquanto os lupercos passavam, e eles tinham que ficar dando as chicotadas na mão e nos braços dela, porque eles falavam que isso garantia a fertilidade na mulher. Não sei porquê. A fertilidade e facilitava o parto também, né? Era um ritual. Então isso aqui aconteceu por bastante tempo, era uma festa também, uma festa assim que a população gostava, entendeu? Não era uma festa que, nossa, a população queria que acabasse, pelo contrário, elas gostavam bastante, né? E aí, ainda lá na Roma também, acontecia um negócio que chamava Navidium Isides. Esse daqui já era dedicado à deusa Ísis, só que a deusa Ísis já é uma deusa do Egito, né? Então, assim, ela teve essa influência em Roma também, onde passavam
os carros navales, novamente. Então passavam... aliás, essa deusa Isis, ela era protetora dos navegantes. E a deusa da fertilidade também. Então, para marcar a abertura da temporada de navegação, um navio decorado com flores e símbolos sagrados era levado em procissão no meio da cidade, né? Era navios, novamente, com rodas, igual aos carros alegóricos. E atrás dos carros navales vinha uma multidão usando fantasias de animais, figuras mitológicas, homens vestidos de mulher e vice-versa, né? Mulher vestida de homem. Então, atrás do navio, a moralidade também era dissolvida, né? Atrás desse navio alegórico que ia passando, as pessoas atrás também faziam o que quiser, como se fosse que a lei parava de existir atrás do barco, as pessoas podiam estuprar, fazer o que quiser. Então, assim, era um período onde a moralidade acabava também, enquanto esses barcos de navegação ia passando. Percebam que em todos esses daqui, nós chegamos aqui no Carros Navales, né, que pode ser o mais próximo do nome do carnaval, mas nada aqui teve a ver com a Igreja Católica. Né? O que isso tudo teve a ver com a Igreja Católica? Aliás, a Navidium Isis acontecia no século I e II depois de Cristo. Então, o que isso tudo tinha a ver com a Igreja Católica? Onde que a Igreja Católica entra para transformar o carnaval nisso que ele é hoje em dia? Então, para nós entendermos isso, é que nós... Deixa eu só puxar aqui. Opa, quase caiu. Calma. Tá acabando já isso aqui. Era onde aconteceu a cristianização. Então, aconteceu a cristianização destes eventos, que era da Saturnália e da Lupercalia, porque o povo gostava muito desse período de bagunça. Né? Então, a Igreja Católica não estava conseguindo retirar completamente essa bagunça, que até o momento a Igreja Católica chamava de pecado. E a Igreja Católica percebeu uma coisa interessante. Ela percebeu que os seus fiéis precisavam de algum dia para ser pecadores, entre aspas, para que conseguissem ser santos no resto do ano. Então, o que a Igreja Católica fez, basicamente, né? Ela pegou esse feriado e recolocou ele na sua agenda, né? Então, ela pegou o período da Quaresma, que é uma coisa que já acontecia quando a Igreja começou a governar junto com o Império, e meio que falou assim, já que vocês querem tanto esse dia para os pecados, então pelo menos usem esse dia para entrar no período de Quaresma. Então ela pegou e recolocou esses dias de bagunça da Saturnália e da Lupercalia nesse período, um pouco antes da Quaresma. Né? Então aí também foi trocado o nome, né? Aí que surgiu o nome Carne Levare, que significa retirar a carne, ou Carnevale, mais próximo que do carnaval, Carnevale, que significa adeus à carne. Então é como se fosse a despedida de solteiro. Então chega nesse período, a pessoa vai, faz o que quiser, fica lá os 4 dias fazendo o que quiser, em excesso completo de álcool, de prostituição. Então era um dia inteiro de pecado, para que depois a pessoa entrasse nesse jejum da Quaresma, que era a preparação para a Páscoa. Então houve essa cristianização da Igreja Católica, porque eles não conseguiram abolir, né? Eles não estavam conseguindo, eles perceberam que o povo, para continuar sendo dominado, eles precisavam desse dia de pecado, né? E isso, o Império de Roma já tinha percebido, tanto que eles deixavam esse festival acontecer. Porém, a Igreja Católica teve que cristianizar esse evento também, colocar com outro significado para que ele pudesse continuar acontecendo. Então aí surge o Carnevale. E, assim, as histórias do Carnevale, depois que ele passou a acontecer, foram cada vez ficando pior, sabe? Teve uma época em que eles pegavam um homem obeso como figura de excesso, e aí esse homem meio que era venerado como um rei durante o período do carnaval, esses 4 dias, e aí depois que acabava e começava a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, ou eles matavam esse homem mesmo, ou eles faziam um boneco desse homem e queimavam, querendo dizer que acabou o período, né? Enfim, eram coisas assim, absurdas. E aqui,
no Carnevale já acontecia todos esses eventos, que às vezes a pessoa ia toda pintada, com máscaras, né? Aquela coisa de fugir da sua própria identidade, porque quem tá pecando não é ela, é a identidade que ela assumiu naquela hora, né? Então quando ela coloca a máscara, ela não é mais ela, então ela pode pecar, fazer o que quiser, pode cometer todos os excessos, e depois que entrar a quaresma, pronto, ela volta a ser ela. Era basicamente isso que acontecia. Então, agora já entrando bem futuramente, quando isso chegou aqui no Brasil, essa festa foi trazida pelos portugueses, e o nome dela foi chamada de Entrudo, né? Então, foi trazido lá no século XVII, e aí já era uma coisa muito ruim, já não tinha, ninguém mais fazia por motivos religiosos, sabe? Essa coisa do motivo religioso já tinha se acabado também, né? Já tinha passado muito tempo. E se tornou aqui no Brasil, o Entrudo eram umas brincadeiras nas ruas, onde as pessoas jogavam ovos nas outras, farinhas, baldes de lixo nas outras pessoas, e tinha um negócio que eram os famosos limões de cheiro. Esses limões de cheiro eram umas bolinhas de cera, e eles colocavam algumas coisas dentro dessa bolinha, às vezes cheiros ruins, ou nos casos mais pesados colocavam urina, sabe? Urina, uns fluidos corporais, e era tudo para jogar no outro. Mas era uma brincadeira ruim mesmo, eles faziam até às vezes como vingança, sabe? Contra outra pessoa, então tá com raiva da pessoa, eles iam lá e tacavam com toda a força para machucar mesmo, sabe? E acontecia nesses 4 dias, e nisso também o pessoal se pintava, se vestia, né? Toda aquela coisa. Só que o governo e a elite, né, desse tempo, eles odiavam essas festas, justamente por serem consideradas sujas e selvagens, né? Então, em 1841, ainda era reinado de Dom Pedro II, eles conseguiu formalmente proibir todo esse intrudo, né? Eles conseguiu formalmente, mas ainda acontecia muito, né? Por mais que se tornou proibido, acontecia de forma clandestina, as pessoas faziam nas ruas mesmo sem autorização, e era tanta gente que não tinha como proibir, né? Era muita gente, era o povo inteiro, basicamente, fazendo. Eles gostavam desse tempo. Esse intrudo era data específica também ou era aleatório durante o ano? Era no mesmo período dessa coisa do carnaval. Antes da quaresma, se eu não me engano, não sei se um pouco antes da quaresma ou antes ainda do período do carnaval. Mas era nesse período, assim. Ainda era essa coisa que seguia o calendário da Igreja Católica. Então a elite tentou trocar o intrudo, como eles perceberam que simplesmente proibir não estava dando certo, eles tentou pegar o modelo europeu. Lá em Viana acontecia umas coisas assim, igual ao carnaval, só que em Viana era uma coisa já organizada, então eles tinham uns bailes de máscara, só que aí não tinha toda aquela coisa, não era tão pesado, não tinha todos esses excessos e essa coisa feia, né? Lá eram uns festivais, assim, bonito até, sabe? Uma coisa assim, as pessoas já eram mais elegantes, né? Dançavam músicas clássicas com máscara, né? Aquela coisa do baile de máscaras, ficou famoso por um tempo, né? Deu completamente errado. Eles tentaram trazer esse modelo europeu, só que aí, na verdade, o que aconteceu foi que eles misturaram o intrudo com esses bailes. E aí se tornou esse carnaval. As pessoas saíam nas ruas com esse festival, que era igual ao que acontecia em Viana, só que em vez de ser essa coisa bonita, era com a parte feia do intrudo. Então eram as pessoas seminuas nas ruas, em excesso de novo de álcool, depois passou a ter as drogas. Então, assim, eles pegaram a parte bonita, que acontecia na Europa, dessa festividade elegante, com máscaras e roupas coloridas, e misturaram com a parte feia do intrudo, que se tornou o carnaval. Então é como se fosse que o carnaval atual é a mistura de uma parte bonita que vem lá da Europa com esse intrudo que era essa parte suja, essa parte selvagem, né? Então, assim, as pessoas não abandonaram essa coisa das ruas, né? Eles não quiseram abandonar as ruas, continuaram e transformaram numa festividade completamente voltada aos excessos também. Então, assim, é o que eu falei no início, é muito difícil classificar se o carnaval existe por causa daquelas festas da antiguidade, mas tudo leva a crer que sim, sabe? Realmente os povos, quando chegou aqui no Brasil, essa festa intrudo, eles perderam completamente a essência daquela coisa católica, de ser um momento de excesso para depois entrar na quaresma, sabe? Toda essa história foi perdida, ninguém mais lembrava disso.
E nós conseguimos perceber que atualmente ainda está dessa forma. Atualmente, quem que comemora? Quem que mais comemora o carnaval? Geralmente são ateus, pessoas que não acreditam em religião alguma, não acreditam em Deus, não acreditam em nada, e saem para comemorar, até porque atualmente a maioria boa parte dos cristãos não comemora o carnaval, justamente por ser voltada ao excesso. Então, assim, o carnaval foi uma festa que foi cristianizada pela Igreja Católica para ajudar, entre aspas, as pessoas a entrar no estado de jejum da quaresma, em preparação para a Páscoa, e no fim, ninguém lembra disso. Sabe, eu até fico às vezes refletindo um pouco que se atualmente as pessoas passassem por esses 4 dias de carnaval no intuito de depois entrar na quaresma, até que era menos mal. Porque seria 4 dias de excesso para depois entrar em 40 dias de jejum. Sabe, seria até que uma coisa boa, mas o que acontece hoje em dia é o contrário. A pessoa entra em estado de excesso nesses 4 dias e depois passa o resto da vida sem acreditar em Deus, sem acreditar em nada, não entra em jejum, não faz nada, só piora. Então, assim, a essência do carnaval já nasceu de uma forma ruim, né? Desde os primórdios já era algo voltado aos excessos, porém os deuses da antiguidade eram deuses que apoiavam esses excessos, né? Então os excessos eram coisas que esses deuses gostavam. Até porque quando nós vamos pegar na história espiritual de Marduk, por exemplo, nós sabemos que Marduk era um Anunnaki, então assim, essa coisa da manipulação para eles era bom. Mas depois que aconteceu a cristianização e entrou a Igreja Católica, na parte do Novo Testamento, na parte de Jesus, eles já não apoiavam os excessos, sabe? Nem a própria Igreja Católica não apoiava os excessos, tanto que a Igreja Católica proibiu o sexo, proibiu beber, proibiu tudo. Então, assim, a própria Igreja proibia essas coisas, mas permitiu um tempo, esse período de carnaval, achando que iria ajudar as pessoas a se redimirem. No fim, piorou muito. Né, a Igreja Católica conseguiu piorar muito isso, porque hoje em dia agora é esse festival, as pessoas que nem acreditam em Deus fazem tudo isso, e depois passam o resto do tempo, continua se embriagando, né, então é um momento que atualmente ainda é um dos períodos do ano em que mais acontece casos de estupro, de importunação sexual, de excesso de álcool, de drogas. Eu trouxe alguns dados reais aqui para falar depois, mas fica essa reflexão para nós, né, de que o que foi isso? Né, o que aconteceu? Por que a Igreja Católica permitiu isso? E hoje ninguém nem lembra desse tempo, sabe? Deixa eu pegar uma parte aqui. Então, eu acho uma coisa interessante, porque desde a Grécia Antiga, os homens usavam as máscaras nesse carnaval para esconder sua identidade e fazer o que quiser, sem julgamento, né? E hoje em dia ainda existem essas máscaras, né? Essas máscaras hoje em dia seria basicamente o álcool e as drogas, né? Seria a máscara que a pessoa coloca para perder a sua identidade. E também naquele tempo muitos se comportavam como reis substitutos, né? Lá no tempo das Sacéias, achando que tinha direito a tudo. E hoje em dia isso ainda acontece. As pessoas na época do carnaval se comportam como esse rei substituto, achando que tem direito a tudo, mas não sabem que na história do carnaval esse rei substituto depois pagava com a vida, né? Então as pessoas estão repetindo as mesmas coisas que esses reis substitutos faziam, de abuso de álcool, de excesso de sexo e tudo, e não sabe que nesse tempo, quando surgiu, o rei era punido depois, né? Então fica essa reflexão. Então correr seminu e seminua nas ruas lá de Roma, na Lupercalia, era um ritual de fertilidade, e hoje em dia, as pessoas continuam fazendo isso, correndo seminus nas ruas, na época de carnaval, simplesmente só para despertar um lado animal, sem nenhum tipo de lógica. Só perdeu completamente a essência. Então é engraçado de se entender, porque, como eu disse, o carnaval ele foi cristianizado, e é um dos piores períodos do ano na visão assim, da espiritualidade, justamente por ser essa parte dos excessos. E pelo que eu estudei, o carnaval não foi uma coisa criada pelas trevas. Já respondendo essa pergunta, caso alguém faça, nós sabemos que, por exemplo, o funk, como nós tivemos a palestra da música, o funk foi um projeto das trevas para atrapalhar a evolução das pessoas. Então, assim, a treva planejou tudo aquilo. Agora, o carnaval não. O carnaval é realmente criação nossa, sabe? É o período em que espiritualmente as trevas mais se aproveitam, sabe? É o período em que as trevas
vê que a gente vai começar a fazer merda, então eles já se aproximam e se aproveitam, mas não foi eles que criou. Foi a gente que criou e deu isso de mão beijada para eles. Então, é uma reflexão muito engraçada de se pensar, né? Por que nós criamos isso? Qual que é o sentido disso continuar acontecendo, sendo que é uma coisa tão forte para as trevas? Eu queria até fazer um relato de que, certa vez, isso foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, e foi num período em que, assim, o nosso mestre, o Alci, ele tinha mandado uma mensagem para nós do grupo avisando que aquele seria um dos piores carnavais que iria acontecer, porque as trevas tinham já se programado para atuar naquele carnaval. E realmente aconteceu muitos casos de criminalidade durante o carnaval, brigas naquele carnaval específico. Muitos casos de pessoas com coma alcoólico e estupro enquanto a pessoa estava desmaiada. E eu achei muito engraçado porque nesse dia o Alci falou para nós evitar sair de casa naquele dia. E não evitar de sair de casa para ir num bloquinho, mas evitar de sair de casa, porque ele falou que as ruas, normal, já estariam com uma energia muito ruim, já dominada pelas trevas. Eu lembro que naquele dia de manhã, eu teimoso do jeito que eu sou, eu fazia minhas corridas matinais, né? Então eu falei, vou sair bem de manhãzinha mesmo, bem antes de começar as festas do carnaval, para evitar esse evento. Nisso eu estava no Brás, né? Eu estava trabalhando lá na época no Brás, então eu fui muito cedo, saí para correr na rua, se eu não me engano, era umas 6 horas da manhã, e tinha uma rua em específica, virava à esquerda do prédio lá da minha tia, era a rua que iria acontecer um bloco de carnaval. Iria acontecer à tarde, né? Na hora do almoço, não sei. Quando eu virei aquela rua, naquela época eu estava já com um pouco mais de sensibilidade espiritual, eu consegui sentir, bem antes de iniciar o carnaval, eu consegui sentir a energia trevosa que estava naquele lugar. Então nesse dia eu tinha saído para correr até com a minha prima, mais velha, e foi muito engraçado. A gente estava correndo na rua, quando a gente virou nessa rua que ia acontecer o bloco de carnaval, parece que o clima fechou, bateu um frio muito forte, assim, sabe? Tudo se tornou meio gelado e você sentia um sentimento ruim, assim, por trás. E, de repente, minha prima começou a brigar comigo. Aconteceu alguma situação lá, muito pequena, que ela se estressou e começou a ficar nervosa. E eu percebi que ela estava com uma certa influência a respeito, talvez por causa disso, né? Por causa que ali iria acontecer um bloco de carnaval. E aquilo eu fiquei muito reflexivo, porque eu fiquei pensando, caramba, se nem começou o carnaval e as energias trevosas daqui já conseguiu afetar minha prima, imagina depois que começar, né? E aí realmente passou esse dia e começou a chegar várias notícias de várias brigas, várias mortes, vários casos de estupro que aconteceu no carnaval daquele ano. Realmente ali as trevas fez um trabalho e tanto, né? Conseguiu mexer completamente com as pessoas que se tornaram vulneráveis naquele período. Bom, eu trouxe alguns dados que aconteceram em anos recentes agora, em períodos de carnaval, para poder mostrar esses números, né? No carnaval de 2019, em São Paulo, foi o primeiro ano em que a lei de importunação sexual estava em vigor. E aí, nesse primeiro ano que essa lei estava em vigor, foi registrado um aumento de 113% em casos de importunação sexual durante os períodos de carnaval, né, em comparação com os carnavais, com os períodos normais do ano. Então, 113%, passou de 100%, sabe? Então, é muita coisa. E 70% desses casos eram de pessoas que tanto a vítima quanto o agressor estavam drogados ou alcoolizados. Em 2023, no carnaval de 2023, houve aquele surto daquele caso da Boa Noite Cinderela, onde alguns grupos criminosos colocavam substâncias nas bebidas para realizar roubos e estupros, né? Então, Boa Noite Cinderela era eles faziam uma substância na bebida que fazia a pessoa ficar completamente apagada no nível que quando ela acordava ela perdia até as memórias do que aconteceu. Então, assim, houve muitos casos de estupro. É difícil pegar os dados certinho dos dados de estupro porque muitos que acontecem não são registrados, né? Por exemplo, desde o Boa Noite Cinderela, tem mulheres que passou por isso e nem lembra, por tão forte que foi o remédio. Então elas acordam e não lembram que isso aconteceu. Elas não sabem se elas só foram roubadas, se elas foram estupradas, enfim. Eu deixei aqui uma informação também para falar que em momentos de carnaval os acidentes de trânsito aumentam de 30% a 40% nos períodos de carnaval por embriaguez ao volante. E temos um registro
de uma agressão sexual a cada 7 minutos nos períodos de carnaval contra as mulheres. Né? Então, também tem um registro de que o Ministério da Saúde e o IBGE indicam um aumento de 40% a 50% no consumo de álcool em jovens de 18 a 24 anos, nos períodos de carnaval. Os hospitais do Rio de Janeiro e de Salvador registraram um índice de 70% de atendimentos de emergência no período noturno de carnaval por coma alcoólico com drogas sintéticas. Então, aí também tem outros dados mostrando lá, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que estimaram que nos grandes blocos, uma mulher é vítima de importunação sexual a cada 4 segundos. Então, e não sabemos como que é, né? É aquela coisa, quem já esteve num bloquinho sabe. Aquela aglomeração faz com que você acabe encostando na mulher, né? Então, nesse período, muitos homens que já estão ali até embriagados aproveitam e muitas mulheres ali aproveitam para encostar nessas mulheres que já vão com roupas muito, muito curtas, né? Justamente porque é o período de excesso de sexualização e de drogas. Então, assim, é mulher vestida de forma curta, de forma imprudente e embriagada, e homens aproveitando a situação e passando a mão ou até estuprando. Então, assim, no Carnaval de 2023, no Rio de Janeiro, eles registraram um aumento de 150% de casos de importunação sexual em relação aos períodos comuns. Então, assim, 150%, gente, é muita coisa, né? E mais um dado que eu peguei aqui, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que durante os 4 dias de carnaval, o número de estupros passam de 20%, maior do que nas semanas comuns. E grande parte desses estupros são classificados como de vulnerável, porque tanto a vítima quanto o criminoso estavam sob uso de drogas ou álcool em excesso. Então, desses 150%, tivemos um número mais ou menos de 148 casos nesse único carnaval do Rio de Janeiro, de estupros ou importunação sexual, né? Então, estima-se que 80% dos estupros no carnaval não são registrados. 80%. Sim, são casos que você só vai saber que aconteceu quando alguma pessoa da família vir contar, quando alguma pessoa próxima vir contar, porque não é registrado. Muitas mulheres não acontece, elas preferem não relatar, esconde, né? Mas um dado real mostra que seria mais ou menos um estupro a cada 90 minutos durante um período de carnaval. Então, assim, se houve um período em que o carnaval era algo da Igreja Católica voltado a ajudar na cristianização das pessoas para que elas passassem por aquele período de jejum, esse período já acabou há muito tempo. O carnaval brasileiro atual está completamente dominado pelas pessoas que nem são cristãs. Atualmente, quem é cristão, seja evangélico mesmo, ou até alguns católicos já nem participam do carnaval porque sabem disso. Eu trouxe uma parte da Bíblia que eu queria ler para vocês, onde aqui a própria igreja já completamente se contradiz a esse período de carnaval. Então fica até essa dúvida do porquê que a Igreja Católica autorizou naquele período. Então é a 1 Coríntios, capítulo 5. Perdão, deixa eu só lembrar qual que é. O capítulo 6, na verdade. Verso 18 e 19. Está escrito assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus, e que não... porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E tem mais uma parte que eu vou mostrar também, que é o capítulo 10. Onde está escrito assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé,
olha que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, nessas duas partes aqui, mostra que a mesma igreja, seguindo a Bíblia, nunca foi a favor dessa coisa dos excessos do carnaval, que vem de feriados pagãos muito antes da cristianização. E, assim, nunca foi um evento realmente de Cristo, né? Bem pelo contrário, a Páscoa, Jesus nunca falou que antes de entrar no jejum da Páscoa era para fazer uma festa de excessos. Nunca houve isso, pelo contrário, como mostrei agora, fala que é para nós fugirmos do excesso e que se estivermos caindo em tentação, teremos a ajuda sublime do alto para suportar tudo isso. Então, assim, o carnaval atual se tornou uma coisa completamente não religiosa. Para quem quiser dar uma pesquisada, tem muitos vídeos aí. Tem um vídeo, por exemplo, de um bloquinho que estava acontecendo na frente de uma igreja, onde as pessoas do bloco viraram a bunda para a igreja e abraçou e ficou mostrando a bunda para dentro da igreja. E nisso estava acontecendo um culto lá dentro, né? Então, assim, completo desrespeito com a religião, sabe? Completo. Era homens e mulheres mostrando a bunda para a igreja. Por quê? Qual que é o sentido, se o sentido era uma coisa cristianizada? Né? E, assim, tem cada vez piorado, tanto na moralidade quanto na questão política, né? Eu quis trazer essa palestra porque nesse último carnaval aconteceu no Rio de Janeiro um evento lá da escola de samba, que, assim, foi uma das piores coisas assim, que eu já assisti. Foi completamente idolatria a político, né? Então, para quem não viu, eles ergueram uma estátua do Lula em um carro alegórico, uma estátua grandona do Lula. E aqui nós já temos, quando nós vemos isso, nós lembramos aqui do Carros Navales, onde eles erguiam uma estátua de um deus, em adoração a esse deus, e atrás acontecia várias prostituições atrás do carro. Então, assim, dá para fazer uma semelhança com isso, né? Por que levantaram uma estátua do Lula? Qual que é o sentido? E aí usaram uma desculpa que não, é só para relembrar a história do Lula, mas isso é uma mentira. Não é necessário erguer uma estátua do Lula para relembrar a sua história. E além disso, também nesse mesmo festival aí fizeram um carro alegórico onde tinha o palhaço Bozo, representando o Bolsonaro, preso dentro de uma cela com a tornozeleira. E todo mundo tirando sarro do presidente Bolsonaro. E assim, não estou defendendo nem a direita nem a esquerda, sabe? Se fosse a direita fazendo isso contra a esquerda, erguendo a estátua do Bolsonaro, eu também não ia concordar, sabe? Não dou um lado para isso, porque opinião política é uma coisa, agora o desrespeito com a moralidade e com a dignidade humana de cada pessoa é completamente diferente. Isso que fizeram foi completamente desumano contra o nosso presidente e completamente idolatria ao Lula. Então, assim, é engraçado ver que antigamente acontecia essas idolatrias aos deuses e hoje ainda acontece, só que agora aos políticos, e já não tem nada a ver com o lado cristão da coisa, né? Então, assim, além disso, nesse mesmo festival, algumas pessoas se vestiram de latas de conserva, escrito família, com uma foto de família, tirando o sarro da família tradicional, querendo dizer que é uma coisa conservadora, que está numa lata de conserva. Tipo, pra quê? Sabe? Então, assim, já é uma coisa completamente politizada, política, né? Já não tem mais sentido algum. Se você for uma pessoa que é cristã e que é a favor da família, então você já não pode mais participar do carnaval, porque agora o carnaval faz ideologia ao término da família, né? O comunismo quer destruturar a família, pois vê isso como algo do capitalismo, então querem destruir a família, e no carnaval atual já estão fazendo zombarias à família. Então, assim, já se tornou uma coisa completamente política, enviesada para um lado. Então, se você é do outro, você não pode mais participar do carnaval. E é isso que estamos vivendo atualmente, né? Então, assim, foi as trevas que criou? Não, mas as trevas estão comandando agora nos carnavais, né? Nos carnavais que acontecem, as trevas estão no controle. Então, assim, quais os riscos espirituais para isso? É muito fácil dizer, né? Nós já temos várias palestras falando dos riscos espirituais de qualquer tipo de excesso. Então,
o excesso do álcool já traz um risco espiritual que você mancha o seu perispírito, você já vai para o umbral. Então tem o excesso da carne, acontece também no carnaval, excesso dos vícios das drogas, excesso dos vícios sexuais. Então são todos os excessos, e nós temos uma palestra, uma sobre cada um desses excessos, né, explicando o mal de cada um, são todos dentro de 4 dias seguidos. Então, assim, não tem nem muito o que dizer. É realmente um período das trevas, acredito que seja hoje, atualmente, um dos piores períodos, principalmente aqui no Brasil, que está se tornando cada vez pior. Em alguns festivais passados já fizeram um carro alegórico de um demônio gigante carregando Jesus, como se fosse que ele derrotou Jesus. Então, assim, já perdeu completamente o sentido. E creio eu, que quando uma cultura é ruim e deprime aquela cidade, aquela pátria, aquele país, essa cultura deveria sim acabar. Então, se esse é o nível que chegamos no carnaval atual, onde já não tem mais nada a ver com o cristianismo, e nunca teve, e agora o intuito, principalmente agora o intuito político, enviesado para um lado específico, então aqui já perdeu completamente o sentido, e é a prova de que já está completamente nas mãos das trevas, né? Então, essa era a palestra. Eu sei que não foi uma palestra muito voltada ao espiritual, foi mais voltada à história, porque eu acho importante nós conhecermos a história para sabermos se a história está congruente com o que nós levamos como valores para nossas vidas, né? Então, foi essa palestra, eu espero que tenha mexido com todas as pessoas que ainda acham o carnaval uma coisa bonita, é a cultura do Brasil, né? O Brasil é lembrado como o país do carnaval, fora daqui, infelizmente, né? Então, assim, é bom que todos reflitam. Eu quis trazer essa reflexão para todos entenderem o surgimento e a atualidade disso tudo. Então, agradeço a todos por assistirem até aqui, pela atenção de vocês, e agora está aberto a liberdade para o nosso debate. Bom, meu irmão, obrigado pela palestra, pela dedicação aí que você conseguiu trazer para nós, esses dados históricos muito interessantes, cara. Não podia imaginar que o carnaval tivesse raízes tão profundas assim na humanidade, tão antigas, né? Igual você falou, aquela hora eu me impressionei com o fato de existir em tudo, já no século XVII, que seria tipo os bloquinhos, né? Mas aí você mostrou que 2.500 anos antes de Cristo já tinha coisas parecidas com isso, né? Um absurdo. Antes de fazer alguns comentários que eu trouxe aqui, eu queria discordar de uma parte que você falou, referente aos cristãos não comemorarem o carnaval, né? Porque não é o que eu tenho visto na prática, né? Aqui é claro que a gente precisa, nesse caso, acho que a gente precisaria discernir o que é cristão, porque hoje no Brasil muitas pessoas se dizem cristãs. Na verdade, 80% da população se diz cristã, seja ela católica, evangélica ou um cristão que não frequenta necessariamente a igreja, mas diz acreditar em Jesus, diz acreditar na Bíblia. Então, se 80% da população se diz cristã e a gente vê os carnavais lotados, muito provavelmente que esses carnavais eles estão lotados tanto de pessoas que são cristãs quanto aquelas que são ateias. Então, o que acontece é que essas pessoas que se dizem cristãs, elas não têm muito senso crítico, não têm discernimento. Então elas acabam indo no carnaval mesmo assim. Eu mesmo conheci amigos, pessoas próximas, até familiares que, dizendo ser cristãos, dizendo acreditar em Jesus, na Bíblia, etc., frequentavam essas festas, né? Então, para aqueles que são verdadeiramente conservadores e que estão preocupados com os verdadeiros valores dos quais Jesus tentou nos transmitir, esses sim realmente não aceitam, não acham legal a ideia do carnaval. Mas a gente vê que boa parte sim. Infelizmente, o cidadão brasileiro ele falha na questão da reflexão, na hora de pensar sobre se ele deve aceitar ou não a cultura regente,
Então eles deixam passar, não tem esse discernimento e continuam frequentando essas festas absurdas, né, de deturpação moral impensadamente, sem refletir sobre as consequências disso e se isso está de acordo com os valores verdadeiramente cristãos, né? Então eu só queria colocar esse ponto mesmo, porque da forma como eu entendi que você falou, parece que os cristãos eles não corroboram com esse tipo de ação, esse tipo de festividade, mas a gente vê que boa parte se diz cristão e mesmo assim continua indo. Não, sim, verdade, eu concordo com você. Quando eu falo que os cristãos não participam, estou dizendo sobre a religião evangélica atualmente já proíbe, sabe? Então, por exemplo, a congregação cristã que o Dani frequentou por tempo, eles já é proibido, sabe, participar. Mas realmente não dá para generalizar e falar, não, todos que estão lá não participam. Eu também conheci pessoas da congregação que participavam. Acho que, se eu não me engano, a Assembleia também já proíbe, a Adventista, e essas daí, assim, já eles proíbem, né? Eles falam que não pode, mas realmente acontece, não dá para generalizar. Carnaval, quem não se importa com a história e nem se importa com o espiritual e vai para a igreja só por ir, né? Esse tipo de pessoa realmente vai. Foi colocação errada minha. Não quis dizer que todo que é cristão não vai, isso é mentira. Vão sim. Porque é aquela coisa, né, cara? Ir para a igreja no Brasil se tornou uma cultura também, né? Então, assim, muitas pessoas não vão para a igreja porque realmente têm fé naquilo, né? Eles vão só porque a família toda vai, então eu também vou. Então, assim, a congregação, por exemplo, abomina todos os festivais do ano, seja Carnaval, Páscoa, Natal, só o Ano Novo e o aniversário que comemora. De resto, tudo é abominável. E mesmo assim tem gente que participa de todos. Então, realmente, colocação errada minha. Existe hipocrisia em todo lugar, né? Então, e a pessoa ela já vai sendo acostumada a esse tipo de festividade desde criança, né? Quando nas escolas eles já criam alguns tipos de comemorações, festividades ali, em todas, né, que tem, fazem algum tipo de comemoração para gerar eventos e tudo mais, às vezes arrecada dinheiro para a escola, gera entretenimento para as crianças, mas você vê que nas escolas desde pequenininho eles já criam, vai ter carnaval, então pessoal, então vamos fazer um desenho aqui, vamos fazer umas máscaras para usar, vamos fazer umas brincadeiras de carnaval, e a criança ela já cresce achando que aquilo ali é normal, é claro, né, vai se deturpando cada vez mais os valores, né, quando chega ali na adolescência, 18, 19 anos, ela já chegou num nível ali de degradação moral extremo, que é o que acontece nesses absurdos aí que a gente vê os carnavais aí pelas ruas. Exatamente. Então, mesmo elas estando numa família cristã, ela acaba aceitando porque a cultura acaba impondo. Não justifica, porque a pessoa tem livre-arbítrio, ela tem discernimento, cada um tem a consciência, tem um mental que permite ela refletir. Mas escolhe não se utilizar dessa ferramenta tão importante. Até um ponto engraçado, achei legal que você tocou nesse assunto da escola, porque na minha época, pelo menos, de escola, eu lembro que muitas dessas festas era valendo nota, sabe? Então, tipo, você não podia faltar, você tinha que ir. E eu era da congregação, eu não podia participar, então eu ficava sem nota mesmo. Eu realmente não ia, ficava sem nota. E se for parar para pensar, é uma coisa muito, muito injusta mesmo, porque se o carnaval é um feriado católico, né, de preparação para a quaresma, e se a pessoa não for católica? Por que ela é obrigada a participar de um feriado católico? Qual que é o sentido? A pessoa é budista, ela tem que participar do ritual católico só para ter um ponto. Não tem o livre-arbítrio para escolher, então não faz sentido nenhum. Exatamente. Não existe um respeito, né, em relação à cultura pessoal de cada um. Tipo assim, é imposto. Você é obrigado a se enquadrar em uma determinada cultura. Inclusive, isso é um ponto que vou tocar daqui a pouco. Né? Mas falam sobre essa questão de democracia no Brasil, laico, né? Falam sobre a questão de democracia, mas aí
vai se ver nas escolas, você é obrigado a participar de um determinado tipo de festividade que não tem nada a ver com o que você acredita. Muitas vezes, e se você não participar, você perde ponto. Né? É feito sobre como se colocasse uma arma na sua cabeça. Ou você participa ou você vai ficar prejudicado na escola em relação às suas notas, pode reprovar e sei lá, né? Para quem pensa que a cristianização da Igreja Católica acabou, tá aí ainda. A imposição, o obscurantismo. Então, um outro ponto que eu queria colocar aqui é que assim, a gente olha hoje todas as pessoas, se você chega para uma pessoa aleatória e conta um pouquinho sobre o que acontecia nesses festivais e não fala nada sobre a questão do carnaval, né? Você só traz esses fatores históricos aí, sem trazer toda essa conexão com o carnaval, ela vai falar que é um absurdo, essas mitologias, essas culturas antigas, ela vai ficar horrorizada, né? Pela forma como acontecia. Porque não faz parte da cultura dela. Hoje em dia as coisas acontecem diferentes, mas não deixam de ser absurdas. Mas essas mesmas pessoas, elas não olham para a cultura atualmente que elas participam com o mesmo senso crítico que elas têm para as coisas antigas, porque ela foi acostumada ao longo da vida dela a achar que tudo isso que acontece hoje, por exemplo, nos carnavais, é normal. Então, olha como é uma coisa muito distante da realidade, né? Só porque a pessoa cresceu vendo coisas absurdas acontecerem, ela se acostumou com o tipo de coisa que acontece hoje e para ela tá tudo bem, ela não percebe, mas quando ela olha para uma coisa que acontecia lá antigamente, que já destoa da cultura dela atual, ela acha um absurdo. Então, eu acho que essa sua palestra é um chamado para as pessoas, não só para elas olharem para o carnaval, mas para todo tipo de cultura que a gente pratica hoje, os rituais, que talvez não faça mais sentido, né? Então, um deles, por exemplo, é o baile funk. Todo mundo acha extremamente normal o baile funk, né? Pessoal lá usando droga, uso excessivo de álcool, prostituição, pessoas armadas, ele apontando a arma para cima como se fosse, sei lá, brinquedos, assim, com troféus, mulheres se vestindo de forma totalmente prostituída, promíscua, e acham totalmente normal isso. Vem, vai acontecer e nossa, tá tudo certo. Como cresceu ali, né, nesse meio, nessa cultura, acho que tá tudo bem. Aí, quando olha para essas culturas que aconteciam antigamente, nossa, que coisa feia, que horror. Outra coisa, o carnaval que você citou. Uma outra coisa também que é um absurdo que as pessoas acham normal: matar um animal em comemoração a algo que aconteceu. Ah, passou na faculdade, vamos matar um animal aqui para comemorar uma carninha. E às vezes sacrifica mesmo: tem um boizinho lá, vamos matar ele para comemorar que você passou na faculdade. Arrumou um emprego, vamos matar um boi. Vai se casar, vamos matar um cordeiro, vamos matar um boi, um porco para comemorar. Outra coisa absurda também, sabe? Que as pessoas acham normal, porque faz parte da cultura, mas quando olham lá para trás. Então, esse autodiscernimento. O batismo também, que é uma coisa que a gente sabe hoje em dia que não faz tanto sentido, por mais que tenha devido à espiritualidade benfeitora, tem seus benefícios, né? O batismo católico, que a criança pode receber uma luz, mas a gente sabe que não faz sentido, sabe? Aquela coisa de pedir para os padrinhos negarem o pecado pela criança. Não tem mais sentido isso, precisa existir um discernimento, e as pessoas continuam fazendo, porque se acostumaram com isso. A Páscoa também. Qual que é a relação de chocolate com a Páscoa? Por que as pessoas têm que dar o ovo de Páscoa uma para as outras? Sabe? Qual que é a relação disso com Jesus, com a morte de Jesus? E o Natal com o Papai Noel. O Natal com o Papai Noel. Então, assim, falta esse senso crítico das pessoas, de olharem para as próprias atitudes, mas eu acho que assim, é uma tentativa de fugir da realidade que essas pessoas fazem, sabe? De não querer encarar os próprios atos e se reformar. A reforma íntima tem que ser um grande desafio para a nossa humanidade atual. Né? Aí o que eu ia falar é que se na época que acontecia isso, esses relatos que você trouxe, né, mais antigos, essas culturas diferentes, alguém não aceitasse esse tipo de coisa, ela era vista como estranha. E hoje em dia também é a mesma coisa: se a pessoa não vai em baile funk, se ela não participa de carnaval, se ela não aceita esse tipo de cultura que é pregado hoje,
pela maioria das pessoas, ela também é vista como uma pessoa estranha, esquisita, ou até um doente. Então, nossa, você não vai no carnaval, você é louco, por que você não vai? Todo mundo vai, sabe? Tão divertido. Bom, é isso, e eu achei muito interessante também que você trouxe, né, essa parte da máscara, né, que as pessoas vestem a máscara para, quem tá pecando é a personalidade que eu tô assumindo aqui agora, não sou eu. Não sou eu, Não sou eu de verdade, né, e é mais uma tentativa de fuga, porque a pessoa sabe que tá errado. É uma demonstração de que a consciência da pessoa sabe que aquilo ali não está certo e ela tenta fugir, tenta se mascarar, porque ela sabe que é algo condenável e é uma tentativa de simplesmente fugir das próprias atitudes. E por que nesses dias os casos de estupros aumentam? Justamente por causa disso. Porque o homem que já tinha tendência a fazer isso, mas não faz porque, tá na sociedade, tem medo, né? Aí nesse período ele coloca a máscara e pronto, agora não sou eu. Então, agora eu posso pôr pra fora meus desejos ocultos. E é isso que muita gente faz, sabe? A gente não pode também falar que não, porque aí a mulher só é vítima e acabou. Porque nesse período a mulher também coloca a máscara e se veste seminua, também pondo pra fora algo que tá dentro dela. Que é o quê? Querer se prostituir, vontade de se prostituir na rua, em lugar público. Então nesse momento ela coloca a máscara e pronto, então, agora eu não sou mais eu, vou sair pelado aqui na rua, porque agora é o meu lado prostituta, não sou eu. Então, assim, é idiotice dos dois lados, sabe? Então, assim, é muito difícil esse período, cara. Aquela coisa do Fantástico Mundo de Bob, qual se fala. Quando você começa a entender essa festividade e essas coisas que se tornaram cultura, você percebe que a tristeza que um ser de luz, assim, que está tentando ajudar a humanidade, sente vendo esse tipo de coisa. E não é possível, cara. É uma coisa muito absurda. Tem um ponto, tem até um fato que eu queria ter colocado na palestra, mas eu também não queria prolongar muito, que existem algumas partes do mundo. O nosso carnaval atual do Brasil, ele teve muita origem lá na Europa, né? Então existem algumas partes lá que o carnaval é bem igual ao que o do Brasil, mas do Brasil ainda consegue ser pior. Não sei como, nem me pergunto. Eu acho que as trevas dão um foco a mais aqui no Brasil por causa de todo o projeto do Brasil, né, para o resto do mundo. Mas existe lá fora um que eles pegavam os carros alegóricos e colocavam a figura de um boi dourado. E aí, aparentemente, a única explicação para esse boi dourado é daquela época lá de Moisés, quando ele subiu o monte para pegar as tábuas lá, que Deus, né, Javé, ia passar para ele. E aí, como ele demorou muito lá em cima, o povo lá embaixo ergueu uma estátua que ficava andando entre as pessoas, que era um bode dourado. E nessa festa acontecia prostituição, tudo, álcool. Então, assim, era uma festa de carnaval que aconteceu nesse dia. O primeiro carro alegórico que você assistiu foi esse daí. Caramba. Não, acho que da Babilônia, acho que ainda foi o primeiro, é mais antigo. Mas foi basicamente a mesma coisa. Então, assim, pontos que você junta, sabe? Você percebe essas coisas. Aparentemente, esse aqui é um fato que eu não quis colocar na palestra porque eu não tenho certeza absoluta, eu tinha que fazer um estudo mais aprofundado, mas aparentemente a destruição de Sodoma e Gomorra tem a ver com esses festivais. Sabe? Não é que Sodoma e Gomorra era todos os dias aquela putaria toda que acontecia, era em festivais também iguais às sacéias, só que lá era mais intenso e acho que acontecia mais épocas no ano. Aconteceu tudo aquilo e teve a destruição. Se for fazer uma comparação, o que acontece hoje em dia, tipo o que aconteceu nesse último carnaval, é pior do que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. É bem pior, acho que umas 10 vezes pior. Né? Então, assim, até pela questão da densidade demográfica ali, acho que é pior. Sabe? Então, coisas assim que você analisa e para refletir, sabe? Obrigado pela palestra, Daniel. Acho que foi um assunto muito interessante, sabe? Um assunto muito como se fosse novo para nós, porque eu nunca tinha ido um pouco a fundo sobre o carnaval, não tinha noção das festas antigas também e como cada detalhezinho foi se juntando. Porque, por exemplo, nós pegamos o Natal, nós conseguimos ir juntando algumas coisas, sabe? Tipo, a Coca-Cola influenciou muito no vermelho, sabe? Agora, a questão do carnaval, não tinha a mínima noção das coisas. Eu cheguei a umas conclusões aqui muito interessantes que é até um pouco complicado de falar. Mas vou tentar fazer por partes. Eu acho
não sei se vocês concordam comigo, que o carnaval, o objetivo principal é a satisfação sexual, porque por mais que tenha a questão das drogas e da bebida, parece que os dois é uma intenção da pessoa se abrir e se julgar menos para conseguir fazer as atividades sexuais que ela teve vontade desde sempre e não conseguiam cumprir. Então, vamos falar assim, a necessidade é sexual. Quando você vê a história da criação do ser humano, você vê que todas as religiões tentou equilibrar essa parte sexual de alguma forma e não dava certo. Sempre ia piorando. Tanto que a questão de Sodoma e Gomorra, do meu ponto de vista, foi muito pior do que qualquer coisa até hoje em dia, porque chegou ao ponto onde o incesto era completamente normal, a pedofilia completamente normal, pedofilia com incesto e estupro. Então, é praticamente igual aconteceu no livro, né? Acho que é em Gênesis, que os pais entregavam suas filhas para uma orgia sexual, sendo que elas eram crianças ainda e não tinha a menor importância nisso, sabe? As crianças podiam até morrer e surgir até novas doenças, de coisas tão pesadas que acontecia nessa época. E a zoofilia também. Zoofilia é verdade. É só ter relação com animais. Sim. Então eu acho que nem se compara, foi realmente necessário destruir isso dessa população da Terra. Mas só falando sobre isso, eu fico na dúvida por causa do tanto de gente que tinha naquela época e do tanto que tem hoje. Porque hoje em dia também isso acontece, por mais que hoje é mais por baixo dos panos e nem tem tantos relatos, né? Mas é certeza absoluta que acontece, sabe? Seja dentro das casas, em famílias mais desprotegidas da questão da espiritualidade, que nesse período as trevas conseguem dominar mais. Então, eu penso que se nós conseguíssemos pegar os dados certinho, sabe, contado perfeitamente, e for comparar os dados atuais com o de Sodoma e Gomorra, eu acho que hoje acontece mais. Por mais que o Sodoma e Gomorra acho que era mais normal. Eu também acho, por quantidade sim, mas o problema é a crença, né? Porque na época eles já estavam perdendo a moral de ser errado. Eu acho que hoje em dia acontece muito, mas a pessoa ainda tem consciência de que é errado. No carnaval, por exemplo, é essa questão que eu falei, as pessoas bebem e usam muita droga para tentar colocar na cabeça que é normal, mas no fundo elas continuam se culpando, entendeu? Por isso que tanta depressão, ansiedade hoje em dia. E lá realmente chegou no nível que era normal, que as pessoas conseguiram modificar o seu DNA e isso estava passando para o mundo em sequência. Agora em quantidade, com certeza que eu acho que aumentou, né? Seriam 2 cidadezinhas comparado com o Brasil inteiro hoje em dia. Aí com certeza. Mas então, continuando a minha linha de raciocínio, eu acho que todos os deuses foram tentando formas de equilibrar essa parte sexual, porque, como nós entendemos, a parte espiritual divina dos 3 corpos sagrados não tinha essa questão de sexo. Então, desde que Javé criou toda essa humanidade, agora surgiu a necessidade sexual para elas se multiplicar. E a multiplicação é uma coisa muito importante. Então, a coisa sexual foi colocada em nós como uma coisa muito importante, mas passou de todos os limites. Então resolveu a parte material, mas a espiritual ficou completamente devastada. Então alguns deuses foram tentando equilibrar isso. Tanto que Marduk, pelo que você contou, eu nunca tinha visto essa história, mas Marduk foi um dos deuses mais adorados assim na época dos Anunnakis, porque os Anunnakis viam o ser humano como máquinas de ferramentas. Marduk não, Marduk foi um dos que conseguiu criar algum sentimento pelo ser humano. Então ele dava realmente coisas que deixavam os seres humanos felizes. Eu acho que essa festa, a primeira, é a Akit. Ou Akit também, foi alguma dessas tentativas de equilibrar essa parte, sabe? Tanto que... Sim. Tanto que eu não vou falar que foi certo, muito menos moralmente, mas essa ideia de tentar tirar o poder da pessoa, você já vê que surge um pouco de sacrifício, sabe? O rei, sendo todo poderoso, ele tinha capacidade de dar 2 dias, entregar todas as suas esposas, sabe? E entregar todo o seu poder. Eu acho isso uma coisa muito... 4 dias, velho. Isso aí. Então, ele conseguiu fazer isso. Hoje em dia, nós teríamos essa força, sabe? De deixar a nossa esposa não ser mais nossa esposa por 4 dias. Tudo bem que ele tinha várias, né? Mas chegou ao ponto de ele entregar todas, né? Mas assim, não estou falando de forma alguma que isso seja certo, só estou falando na questão do sacrifício e tentando ver por outro ponto, porque é óbvio que nesse debate nós vamos meter o pau no carnaval de tão ruim que é espiritualmente. Só que eu queria começar fazendo ao contrário, mostrando os pontos que criaram essa dúvida na minha cabeça, para depois nós chegar e mostrar que de qualquer forma está errado.
Então, se seguisse todo esse caminho e a Igreja Católica tivesse percebido de verdade que era uma necessidade do ser humano essa questão sexual, e aí a partir dali agora vocês têm 4 dias e depois disso você vai seguir a quaresma, olha que bonito que seria, porque cairia um pouco parecido com o nosso ensinamento do método Rajásika, que é não guardar as coisas para que se torne uma sombra dentro de nós, mas que nós coloque em prática e a partir dali nós veja o quão superficial é e você deixa por conta própria isso. Tanto que eu acredito que é uma pessoa que participasse 3 vezes de um carnaval em completa consciência perceberia o quão superficial é e quão triste é e desnecessário. Existem muitas formas mais bonitas de suprir essa necessidade que existe dentro de nós. Querendo ou não, a parte sexual é muito indigna, como eu já expliquei em palestras de vocês também, justamente por ser uma necessidade. Não é uma coisa que você consegue simplesmente falar, não vou mais. Você fica com aquele fogo dentro de si. Parece que a vida até para de fazer sentido se você não supre isso. E aí você já vê que o problema está na criação, por causa que a multiplicação da própria espécie era muito importante para Javé, por causa que evoluiu o DNA. Então ele colocou isso muito forte dentro de nós. Então, eu vejo que sendo alguém que ensina, eu não ia de forma alguma colocar o carnaval como uma coisa errada e você não pode mais participar. Eu acredito que o certo seria você, uma semana antes do carnaval, por exemplo, vamos supor, né, que eu fosse um orientador e eu tinha as pessoas ali. Eu ia falar o quê? Eu ia mandar um áudio, mais ou menos uns 20 minutos, explicando exatamente o que você explicou. Por isso a importância da sua palestra, parabéns. Porque as pessoas que assistirem isso, na próxima palestra, se elas não tiver, no próximo carnaval, se elas não tiver força suficiente para aguentar não ir, elas pelo menos vão conscientes, entender toda a história, entender a indignidade e saber todas as possibilidades do que espera lá dentro. Então elas já vão evoluir muito moralmente percebendo essas tristezas. E agora um ponto bem chato é a pessoa não ter consciência disso, por exemplo a mulher, e quer ir para um lugar desse achando que nada vai acontecer. Se você for pensar em probabilidade, você vê que no mundo, se você já sai normalmente, já existe uma probabilidade de você passar por alguma assédio sexual ou estupro. Vamos supor 10%, que você sai na rua, sozinha, de dia. Então quando você coloca o fato de você estar com uma roupa sexual, já aumenta para 20. Quando você coloca o fato de você estar bêbado, já aumenta para 30. Você coloca o fato do homem estar bêbado também, 50. Entendeu? Então, junto ao fato de você estar de madrugada e com droga junto, a chance é quase 100% de alguma coisa acontecer. Então, não estou passando o pano para o homem que estuprou. Mas é muito óbvio, sabe, que isso pode acontecer. Então, essa é a parte pesada que eu queria falar, porque é muita burrice, sabe? Não dá pra falar que a pessoa pensou um pouco antes de sair. Ou a pessoa vai... Acho que até por isso que você falou que 80% dos fatos são relatados. Porque a mulher não é possível que ela seja tão burra. Isso. Não é possível que ela seja tão burra pra depois ela ficar se fazendo de coitadinha. Ela sabe que ela tem culpa nisso, entendeu? Ela já mostrou ainda, falando que 80% não relata por medo de ser culpada por outra pessoa. Ou seja, ela sabe, entendeu? Então, eu até obrigado por ter colocado esse ponto, porque eu também era uma coisa que eu percebi enquanto eu estudava, que no momento em que houve a cristianização dessas festas, até esse momento eu não estava achando errado, sabe? Por mais que eu sei que não é nada que sabe, espiritualmente bom, mas tendo em vista a espécie humana e que nós temos essas coisas da necessidade, eu pensei, caramba, foi uma boa estratégia até do governo, sabe? Antes da Igreja Católica, até do governo, foi uma ideia assim bem pensada de falar, não, vamos 4 dias para eles fazer tudo o que quiser, tudo mesmo, e nesse dia eles vão se satisfazer completamente em tudo e pronto, o resto eles viram obedientes, sabe? Então porque é realmente isso, quando você está com todas as suas necessidades satisfeitas, você fica na coleira, praticamente, né? Sim. Você fica em paz. Então, assim, se fosse dessa forma, ficar 4 dias lá no carnaval, você faz o que você quiser, e depois os dias de quaresma, eu ainda achei uma ideia inteligente, mas é óbvio que se fosse para acontecer dessa forma, lógico que teria que algumas, assim, regulamentações, né, diferentes. Por exemplo, o estupro não pode ser permitido ainda.
qualquer forma. Assim. Não tem como, não, já que é assim, vamos permitir também o estupro, vamos abolir a lei. Eu acho que não deveria ser a abolição da lei, sabe? Mas deveria ser uma coisa assim, onde desse mais liberdade, sabe? Da pessoa querer fazer, se ela quer se embriagar ou coisa do tipo, ainda sendo supervisionado, mas é muito difícil, não tem como. Não tem como não acontecer um crime quando a pessoa está embriagada e drogada, sabe? Sim, Então, assim, é uma festa que aumenta os riscos da criminalidade, todo mundo sabe e todo mundo gosta. E é assim desde a época da Roma. Sim, muito interessante. Todo mundo sabe dos riscos, mas todo mundo gosta. Agora, olha que ideia inteligente da Igreja Católica. Eu, sendo sincero, é a primeira vez, veio muito a calhar a sua palestra, porque é a primeira vez também que eu estou entendendo como funciona a quaresma. Eu não tinha juntado com o fato do carnaval. Mas a quaresma é uma coisa muito bonita, se você parar para pensar. Porque você lembra de Jesus, você lembra dos 40 dias de sacrifício que ele fez, e nesses 40 dias você decide sacrificar alguma coisa também, que não precisa ser alimentação, tem a questão da carne também, mas as pessoas decidem sacrificar alguma outra coisa, que seja importante para elas, né? Tipo, comer chocolate, uma coisa assim, que elas percebem que já está no excesso. Então, se você junta isso com o fato de você ter aproveitado os 4 dias fazendo muita merda, você cai numa meditação, que você começa a perceber por si só o quão bosta foi, o quão diferente podia ter sido, o quão você manchou a sua história, sabe? Porque querendo ou não, uma mulher que participou de uma história disso daí, vai ficar manchado para sempre na sua história, e o homem também. Quando o amor for para achar alguma coisa séria, para casar, para viver um relacionamento, essas histórias do passado entram em questão, sabe? Porque você está pensando na mãe dos seus filhos e no pai dos seus filhos. Então, se a pessoa participa de tudo isso e cai nessa quaresma, existem fórmulas. Cada pessoa faz de um jeito, né? Mas eu vi que muito delas caem em oração. E também existe, por exemplo, cada dia você tem que ler um pedacinho da Bíblia. Então, quando você lê, e incentivada por causa da quaresma, a parte que você leu agora, sobre a prostituição e sobre o seu próprio corpo, você vai melhorar, sabe? Você estaria exatamente no método rajássico, sem querer. Então é muito bonito, é um ponto para a Igreja Católica. Eu, pelo que eu entendi da história que você contou, eu não consegui ver de uma forma de tipo, a Igreja Católica se aproveitou das festas para fazer do jeito dela. Muito pelo contrário, eu achei que ela achou a melhor forma possível. Sim, porque ela bloquear ia simplesmente fazer as pessoas parar de ser católicas e desistir de uma evolução possível. Até porque ela estava dominando com o Império, então o Império já tinha isso como uma técnica para manter o povo. Então ela não podia simplesmente chegar e tirar, sabe? Então ela fez isso, ela pegou para si e transformou na melhor forma possível. Que se fosse daquela forma, tá bom, o problema é que também não era daquela forma, tudo muito. E o legal é que você já trouxe o problema é que muita gente não tá seguindo a quaresma. Depois ela sai do carnaval e volta à vida de uma forma normal e feia. Mas imagina se fosse certinho do jeito que a Igreja Católica queria. Muita gente hoje em dia aproveita o carnaval, aproveita várias baladas e bebidas nos fins de semana. Então vamos supor, existem pessoas também que não participam do carnaval porque acham errado e nojento, mas todo fim de semana vai pra balada e fica com gente diferente e transa com vários. E o que adiantou? Eu achei interessante até o Valdir ter falado do baile funk, porque eu acho que é o que mais se aproxima do carnaval. É verdade, e é com muita frequência, né? Que é completamente exposição, excesso de álcool e excesso de drogas, mesma coisa. Não deu nada. Bom, eu não tenho muito a complementar, eu acho que o comentário de vocês aí já expôs tudo que eu queria falar também. Achei interessante aí o ponto de vocês comentarem sobre as pessoas já terem a consciência de ser algo errado e mesmo assim ir lá e fazer. A exemplo das mulheres, né, que se drogam, se alcoolizam e aí quando acabam sofrendo, né, sendo vítimas de algum tipo de abuso, de assédio, elas mesmas não expõem, não denunciam, não falam isso para ninguém, porque se forem puxar o histórico, se tentarem compreender qual que era o tipo de situação que ela mesma se colocou, a culpa vai acabar voltando sobre ela um pouco, sabe? Porque a pessoa vai perguntar, mas o que aconteceu? Onde que você estava? Como que você estava? Como você estava vestida? Você estava sóbria? Você se alcoolizou? Você usou droga? Aí a pessoa vai começar a expor, na maioria dos casos essas respostas vão ser sim, estava vestida com uma roupa muito curta, estava alcoolizada, estava drogada, não estava nem consciente de si, não sabia onde estava,
Tava andando com pessoas estranhas e acabou acontecendo isso. A pessoa, mas você se colocou nessa situação, por que você não pensou antes de fazer isso? Por que você não foi para um lugar mais tranquilo? Sabe? Por que você não foi aproveitar com amigos, pessoas do bem, sabe? Então, o exemplo, assim, claro, que eu tenho aqui na cabeça, é um exemplo que o próprio Alci nos deu, acho que isso foi ano passado, ano retrasado. Ele contou a história de que uma moça que estudava com ele, inclusive, muito bonita, inclusive, segundo o que ele falou, né, eu não cheguei a conhecer, nem sei quem é, mas o comentário dele foi que ela era muito bonita fisicamente, e ela falou pra ele que ia no carnaval, ia ser um dos piores carnavais, né, e ele falou, não vai, porque esse carnaval vai ser muito problemático, não sei o que e tal, e ela insistiu em ir. Ela pegou, foi com um shortinho curto, que mostra metade da bunda, colocou um topzinho, não sei o que, foi, se drogou, se alcoolizou, desapareceu. Aí descobriram, alguns dias depois, que ela foi estuprada por várias pessoas, não foi por um cara só, porque, pelo que os exames mostraram, levaram ela para próximo de um rio e esquartejaram ela. Arrancaram os membros dela e demorou uns dias, inclusive, para eles conseguirem encontrar esses restos do corpo dela, para poder ocultar, né, para ninguém ficar sabendo que tinha acontecido isso. Então, olha que pesado, gente. É o tipo de coisa que acontece por causa dessa omissão, né, que as pessoas fazem, essa negligência da própria consciência, né? E o Alci avisou, falou, não faça isso. E a pessoa insistiu. Então, ela vai falar que ela não tem culpa? Ela tem um percentual de culpa, até porque ela foi avisada, sabe, para não fazer isso. Pela espiritualidade, né? Esse é um caso, eu acho um caso muito, muito polêmico de ser falado, mas tudo bem, a gente já é famoso por criar esses casos polêmicos mesmo, né? Porque enquanto eu estudava e ia conversando com algumas inteligências artificiais, o discurso mais frequente e forte na nossa atualidade é o da vitimização, né? Então, assim, você não consegue, é muito difícil encontrar uma pessoa que vai olhar um caso desse e falar que não, mas a mulher também não se preveniu, né? Não existe isso, cara. Por incrível que pareça. O discurso da atualidade é falar que não, a mulher pode fazer o que ela quiser sim e o homem que é o criminoso. E não tira a culpa do criminoso. O cara que tem não tem essa trave, né, que ele vai e faz uma coisa dessa, ele com certeza é um criminoso, deveria ser punido e até retirado da terra. Eu sei que está sendo retirado da terra. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? A mulher vai numa festa cujo intuito já é o sexual, vestida com roupa de prostituta, cara. E ainda acha que não vai acontecer nada, entendeu? Então, assim, é igual o exemplo que eu estava usando da rua. A pessoa quer sair à noite na rua com um celular, um relógio caro, e aí quando assalta, reclama. Quando é assaltada, reclama. Tipo assim, é lógico que o ladrão ali é o errado de estar roubando, mas, pô, a pessoa sabe do risco e vai se expor mesmo assim, sabe? Existindo o risco, não se exponha, cara. Assim, a noite é o momento que os ladrões estão na rua. Então, de preferência, não fique na rua de madrugada. Muito menos expondo aquilo que os ladrões mais querem, sabe? Então, o mesmo vale para a mulher, né? Assim, ela sabe que um cara que é tarado, o que ele mais quer é ver o corpo dela. Aí ela já sai expondo o corpo, sabe? É lógico que ela é ali a vítima de ter passado por isso, mas assim, ela sabia dos riscos, cara, sabe? Esses relatos de importunação sexual, muitos acontecem assim, a mulher vai, seminua, aí ela passa por algum assédio, não estupro, um assédio, e aí no dia seguinte ela fica meio arrependida, porque ela inconscientemente sabe que ela se expôs muito, aí ela coloca isso pra debaixo do pano e no ano seguinte vai de novo no carnaval. Então, ou seja, sabe, ela sabe, ela já passou pela situação, ela sabe do risco e ela vai e faz de novo. Então é como se fosse que a pessoa saiu na rua de madrugada com um celular, com um relógio caro, foi assaltado e depois no dia seguinte foi de novo pra rua de madrugada com o relógio caro. Entendeu? É muito idiotice, cara, sabe? Essa coisa da conscientização, principalmente para as mulheres, deveria ser a coisa regente da nossa sociedade atual, porque o discurso
das feministas, que tanto diz defender a mulher, é o discurso que ela pode sair sim, seminua, que roupa não é convite, que ela pode fazer o que ela quiser e ela sempre é a vítima. Então, assim, cara, é uma idiotice, sabe? É uma coisa sem tamanho. Eu sei que é um assunto que vai gerar muita polêmica para muitas mulheres e até para alguns homens, mas, cara, a verdade seja dita, né? Sim, sim. Por ignorância, né? De não compreender a própria biologia humana. Sabe? E isso, evidentemente, a gente sempre fala, a gente não está passando pano para nenhum tipo de criminoso, né? A gente só precisa expor a verdade. Tipo, é o que você falou, pô, você vai numa savana onde tem um monte de leões, evidentemente que algum animal selvagem vai querer te atacar, porque ele não tem senso moral. E como a gente sabe, a maioria dos seres humanos hoje não tem muito essa capacidade de controlar os próprios instintos, elas vão lá e atacam, como se fossem animais ferozes em busca da saciação dos desejos sexuais, né? Então, não compreendendo isso, as mulheres acham que está tudo bem, está normal você andar ali no meio da selva desprotegido e achando que não vai ser atacado por um leão. Mas, cara, é a natureza, é a biologia, e a gente não passa pano assim pro homem que não se contém, até porque essa é uma das maiores lutas nossas, né, como estudantes universalistas, é justamente conseguir transcender a biologia, conseguir melhorar o nosso DNA, tornar-nos soberanos sobre nós mesmos, e a gente trabalha cada dia para conseguir fazer isso. E a gente ensina as pessoas a fazerem isso também. Sim, então, exatamente. a gente não está ensinando que é normal fazer isso, mas também a gente não vai normalizar o estudo das mulheres de se expor, né, de se prostituir de forma gratuita, digamos assim. Sim. Até porque, só complementando, é muito difícil você encontrar uma mulher desse tipo, que sai se prostituindo na rua, que não seja solteira. Porque uma mulher que geralmente é comprometida no relacionamento e ela segue princípios, geralmente, da família, ela sabe que não é legal se expor, sabe, para outros homens, enfim, né, assim. E até outros exemplos, uma empresa séria nunca contrata uma mulher que se veste dessa forma. Justamente porque a roupa já entrega muito sobre o caráter da pessoa. Imagina você chegar numa entrevista de emprego numa empresa grande, vestido que nem uma prostituta. Nossa, você falar do fato de ser solteira foi muito interessante também. Era um dos pontos que eu queria falar. Que, pelo que eu vejo, justamente nesse carnaval, olhando para as pessoas, a conclusão que eu cheguei é justamente isso. A maior necessidade da mulher, biologicamente, é encontrar alguma coisa séria. E aí ela cai numa bola de neve, é um relacionamento sério no caso. Aí ela cai numa bola de neve que ela procura nos lugares errados, ela mancha a sua história, depois ela vai nos lugares errados de novo e mancha a sua história de novo. No fundo, a única coisa que ela está procurando é resolver a sua carência. Atenção. Receber atenção, porque por mais que exista a questão sexual, nós vemos que a necessidade sexual é mais no homem, e na mulher é a carência, é a vontade de colocar uma aliança. Isso biologicamente. Agora, mentalmente, elas não percebem, colocam isso meio que no subconsciente e acham que a vontade delas é outra, que é sexual. E nisso, a pessoa, quando ela encontra um cara, eu vejo que muitas delas gostam de receber ordem, tá? Eu acho que vou generalizar aqui. Nossa, essa palestra tá virando muito polêmica já. Mas parece que... Você já reparou que algumas mulheres gostam dos caras serem ciumentos? E não é tão poucas? Parece que elas sabem que quando elas estão solteiras ela precisa se mostrar mais. Então elas acabam mostrando muito mais do que devia para receber esse pouco de atenção. E através daí, depois que ela encontra um cara, ela quer que o cara limite ela, breque ela, porque ela sabia no fundo que era errado. Então é um sofrimento, e as mulheres não conseguem perceber que a questão sexual para o homem é uma necessidade muito grande. Isso é muito interessante, as mulheres não conseguem aceitar e ainda acham machista quando o homem fala que sexo é uma necessidade. Muito machista, né? Acho que daria até para nós sair na rua e perguntar para as mulheres: você acha que o sexo para o homem é necessidade ou é só por prazer? Todas elas iam falar que é por prazer. E nisso, quando a mulher sai na rua, ela se baseia no ponto de vista extrema sexual dela, que é o máximo de tesão que ela já sentiu na vida, e aí
se baseia nisso, imaginando que o homem sente a mesma coisa. Mas não é. O homem é muito mil... Tipo, quando você pega só para estudar a questão da testosterona, você já sabe que de 30 de 60 nanogramas por decilitro que a mulher tem, o homem tem de 300 a 1000. É muito mais forte. A mulher não vai conseguir na sua vida sentir o que o homem sentiu na vida, principalmente na fase da juventude, que é o hormônio está mais forte. A não ser que ela injete testosterona, ainda vai chegar um pouco próximo do que o homem sente, mas... Comparação, né? Isso. Equivalente com o outro. Isso. Nem vai chegar a ser equivalente, mas ela vai conseguir sentir um pouco do que o homem sente. Além de que o homem não é só visual, ele é tipo assim, a mulher precisa da conquista do homem agradar, todo aquele preparo. O homem não, o homem simplesmente é um animal nessa parte sexual. A mulher tem as preliminares, né? Muito importante. Na hora ali, pronto. Tanto que uma das palestras que eu quero fazer é a questão, o sagrado masculino, justamente para mostrar o que é o homem. Não vou enaltecer ou diminuir, eu só quero mostrar primeiramente o que é, e a partir do que é, nós chegar em conclusões, que é o que a mulher deveria fazer. Primeiro entender o que é o homem, para depois chegar na conclusão, não baseado no que ela acredita, sabe? Sim, e vice-versa, porque realmente é isso, sabe? As pessoas se tornam muito mais sociáveis quando a gente passa a aceitar que as coisas são assim, sabe? Então, é realmente isso que você falou, gostei bastante disso, que a mulher vê o lado sexual no homem e acha nojento, nossa, como ele é nojento, sabe? Porque ele é assim. E, cara, é a biologia. Então, assim, eu fiz isso uma vez, eu tava numa fase que nos relacionamentos tava dando tudo muito errado, e eu levei uma bronca do Alci, porque ele falou que a culpa era minha. Aí eu falei, nossa, mas por que a culpa é minha? Eu tô fazendo de tudo pela mulher. Aí ele falou, é por isso mesmo. Aí ele falou, vai estudar um pouco da biologia feminina e você vai ver como que as coisas funcionam. Não é da forma que você tá pensando, sabe? Infelizmente não é da forma que eu pensava. E eu fui estudar e vi, caramba, realmente, a forma que eu tô me comportando, eu me colocava no papel feminino. Então nunca ia dar certo mesmo, sabe? Então eu poderia ser um cara que simplesmente fosse egoísta e iria falar, não, mas é as mulheres que são contra mim, sabe? Entendi. Mas não é, sabe? Eu tive que ceder e a ideia de que eu estava errando mesmo, porque é a biologia delas, não tinha o que fazer. Eu que estava fazendo errado. Então, assim, é justo isso para os dois lados, sabe? Eu também acho que a mulher deveria estudar um pouco mais a biologia do homem e entender que ele é assim. O corpo masculino é assim, sabe? O homem tem o poder mental de mudar? Tem. Mas não é de uma hora para outra, como elas querem, sabe? Sim. E é outro ponto importante. Isso que nós estamos falando do corpo, o que eu vou querer mostrar na palestra. Não é porque o homem é assim que nós estamos querendo dizer que vai ser assim para sempre e que a mulher tem que se submeter e aceitar e pronto. Ela tem que, no momento dessa existência, se prevenir. Que é, por exemplo, não ir para lugares onde que esse perigo pode acontecer. Enquanto nós estamos numa fase de transição planetária e os homens mais animalizados vão sair para fora do planeta. Vão ficar aqui os melhorzinhos, mas como eu disse no começo, a parte mais difícil de equilibrar espiritualmente é a sexual, principalmente do homem. Então, futuramente, através de meditações profundas, a pessoa vai conseguir ir modificando o seu DNA e aí sim ele vai se tornar um ser que tem controle. Assim como nós falamos nas palestras, né, que foi a sua, Roger, sobre os seres de Marte. E lá eles já têm um controle muito maior do que aqui, não é que nem está aqui. Então, não estamos passando pano, só para deixar claro, para a questão do estupro e essa falta de controle do homem. É só entender exatamente, sem viés nenhum, o que é, e a partir disso nós buscar a nossa melhora. Com certeza que dá para melhorar, sim, mas não é em 2 dias ou 1 ano que o cara vai melhorar essa parte em si. Tem muita questão genética envolvida. Exatamente. E não só a genética, porque assim, a genética eu acho que é o pior, né? Porque a gente já nasce fadado a sermos impulsionados a nos entregar ao sexo pela questão da reprodução, né? Como vocês disseram anteriormente, Javé nos colocou essa programação para que nós reproduzíssemos, mantivéssemos a espécie e evoluíssemos o DNA. Então existe o fator biológico.
Como se isso já não bastasse, como nós vivemos numa época de degradação moral, existe o inconsciente coletivo e as egrégoras que se voltam à entrega dos prazeres. Então, quando a gente sai de casa, a gente está no nosso campo aqui vibratório, a nossa matriz energética estabilizada dentro de casa, em meditação, em oração, a gente está tudo bem, está tudo controlado. A partir do momento que você sai de casa, né, para aqueles que tentam manter uma vibração mais elevada, a partir do momento que você sai de casa e topa no dia a dia, vai trabalhar, vai para eventos sociais, mesmo que não sejam esses eventos festivos e de entrega aos prazeres, você acaba absorvendo a energia daqueles que estão naqueles ambientes, você acaba entrando em contato com psiquismos diferentes, de pessoas que se entregam a prazeres, você acaba vendo mulheres que estão vestidas de forma prostituída, de forma promíscua, e isso acaba ativando essas vontades novamente, acaba trazendo isso de uma forma mais forte. E aí acaba que fica ainda mais difícil de controlar, porque junta o DNA com o inconsciente coletivo, com egrégoras, com a energia que se absorve, com o impacto visual que você vê, porque as mulheres, quando elas andam prostituídas, de forma prostituída com a vestimenta, ela já está emanando uma energia sexual, então o chakra básico dela ali já está com o magnetismo extremamente potencializado, então quando o cara olha, aquilo ali impacta ele energeticamente, mesmo que não perceba, ele chega em casa, começa a dar vontades de ver pornografia ou de ter relação sexual. E aí entraria, né, a questão do cara ter a soberania e controlar isso, né? Mas não é uma coisa tão fácil, então são vários aspectos, não é só o DNA, são vários que muitas vezes são negligenciados, principalmente porque não tem essa visão mais holística, essa percepção mais abrangente da realidade. Quem só se limita à realidade física está vendo uma parcela muito pequena ainda do que a realidade tem por nos mostrar, quando nós olhamos para a espiritualidade também. Concordo, sabe? Esse ponto que você falou, pra mim cai muito naquele negócio de um cego ganhando outro cego. Porque aí a mulher cai na sua própria certeza, que é uma burrice. Né? Nós sabemos que o caminho é justamente a não certeza de nada, mas ela cai na sua própria certeza de que não, ela tem o direito de sair da forma que ela quiser. Aí ela sai que nem prostituta na rua. Por causa disso, ela recebe os olhares de homens que vão pensar em safadeza. Nem tem como fugir disso, sabe? Bem naturalmente, por primeiro impulso já vem um pensamento de safadeza, mesmo que depois ele tire esse pensamento, mas o primeiro impulso já foi emanado. Então, assim, chega essas energias nessa mulher, que acredita que ela tem liberdade para tudo e que não vai colher com as consequências. Então, chega essa energia escura nela, que vai começar a deixar ela mais suja espiritualmente, ou seja, ela começa a se sujar, e com isso ela ainda começa a atrapalhar o homem, que igual você falou, vai chegar em casa, não vai resistir ao desejo, vai acabar vendo uma pornografia, e aí ele vai, através da pornografia, abaixar a sua vibração, vai atrair energias ruins, e vai emanar energia ruim para a mulher que está ali na pornografia também. Então olha a bola de neve, sabe? É muito aquela coisa de um cego ganhando outro cego, está todo mundo preso nas suas próprias certezas, né? A mulher tem a certeza absoluta dela, de que ela pode fazer o que quiser, sem ser punido, o homem fraco não consegue se controlar, cai na pornografia, e, entendeu? É a bola de neve. Realmente um cego guiando o outro. Então, para quem está assistindo aqui, sendo homem ou mulher, um bom exercício que nós podemos fazer todos os dias é a respiração controlada. Simplesmente para nós entender que o nosso corpo precisa estar submisso ao espírito, ou seja, a nossa vontade. Então, como a nossa respiração ela é automática, parece que o corpo está no controle. Quando nós colocamos uma respiração guiada, o nosso espírito controla. Isso já ajuda minimamente nessa questão, sabe? E se você usa a vida inteira fazendo isso, ajuda muito nessa manipulação do DNA que futuramente vai acontecer, mas já ajuda instintivamente você não pensar no primeiro impulso. Você cancela o seu primeiro impulso, porque o primeiro impulso seria o sistema límbico e depois o córtex pré-frontal. Então, esses 4 segundos que você pensa antes de tomar atitude, você coloca o seu pensamento para o córtex pré-frontal decidir o que vai fazer. Então, é um básico aqui, só para todo mundo entender também, que não estamos falando que o homem tem que fazer o que quiser e não tem problema, não. Uma observação que eu percebi é o fato de nós três ser relutante a ir para esse tipo de festa. Tipo, nós não
somos completamente extremos, ao ponto de tipo, nossa, igual eu contei, esse ano eu acabei passando por dentro de um bloquinho, não foi minha intenção, mas eu também não sou tipo, nossa, não vou morrer por passar ali dentro. Não, eu passei porque eu queria chegar no final. Normal. Então, eu fiquei pensando no fato de eu ser relutante, porque eu realmente sou. Se alguém me convidar para ir, eu ia ficar muito relutante, eu ia falar, não, que negócio ruim. Enquanto outras pessoas simplesmente iriam aceitar essa proposta muito fácil. Então, quando você contou toda essa história do passado, eu percebi que as pessoas que vão facilmente para essas festas hoje em dia, é muito provável que são espíritos que participaram de todas essas. Também acho. Então olha como que o estupro estava seguindo, sabe? O estupro participou de quase todas essas festas. Então hoje, nas festas de hoje, você vê que você coloca guardas ali para isso não acontecer, mas ainda acontece, porque é muito provável que sejam os mesmos espíritos envolvidos. Eu arrisco dizer, assim, da minha opinião, não sei, não tenho fato nenhum, mas eu arrisco dizer que algum homem que estuprava nessas festas antigas foi uma mulher que está sendo estuprada. É verdade, né? Nós temos quase certeza. É muito verdade. Porque realmente essa é uma festa que toda a população precisou, sabe, em todos os períodos. Desde 2.500 anos atrás, o pessoal precisava dessa festa, sabe? Até hoje. Sim. Então, coisa assim, é aquela coisa, eles falam que algumas coisas precisam existir para sustentar uma sociedade, sabe? Então tem a religião, tem o governo, e aí tem os entretenimentos, sabe? Futebol, o Brasil é o Big Brother, e o carnaval também, sabe? As festas pagãs, né? Uhum. Então é bem isso, sabe? O carnaval é uma dessas coisas que acho que toda a sociedade precisava para conseguir existir. Sim, tanto que eu acho que isso responde a sua pergunta de por que nós criamos isso, sabe? Como que nós conseguimos juntar tanta merda assim e ainda aceita e quer, sabe? Muita gente espera esse ano. Acho que é realmente pelo fato de ser uma necessidade e nós reprimir isso também não vai levar a lugar nenhum. Tanto que Javé nos ensinou a reprimir, mas nós vimos que não deu certo. Só piorou tudo. Talvez o fato dele ter reprimido naquela época é o que contribuiu para estar dessa forma hoje. Sim, pois é. E só para finalizar, eu não acredito, por mais que eu falei, né, sobre o fato do carnaval ser uma coisa importante, eu não acho que é o melhor caminho. Eu acho que a forma mais digna de nós resolver essa questão sexual hoje em dia é o fato de nós lá para os 15 anos, por aí, a menina e os meninos também, entrarem em um relacionamento sério. E muito provável que não vai ser tipo o relacionamento que vai dar certo, você vai viver a vida inteira com essa pessoa. Mas essa energia sexual que é muito forte nos 12 anos, eu não vou falar que com 12 anos seria certo também, é meio estranho, né? Mas com 15 anos a pessoa já entra num relacionamento e a partir dali ela mata essa curiosidade, sabe? Faz o que tem que fazer da forma mais digna possível. E porque eu vejo na prática, né, que não tem outra forma. As pessoas vão cair no carnaval por estar solteiras e também fariam coisas muito cedo, muito antes do que deveria. Então, eu acredito que o exercício de aguentar um pouco, que tipo assim, tem gente que entra na puberdade com 10 anos, então acho que o fato de se lutar há 5 anos aguentando essa força dentro de si, para a partir dali você entrar num relacionamento e não ficar com vários, sabe, que é uma coisa muito nojenta, eu acho. E que acontece muito? Que acontece muito, muito mesmo. Seria a forma mais digna. Então, para quem não aguenta e precisa ir no carnaval, que faça consciente e reparando quão triste é e quão você está fazendo isso simplesmente por ser um animal. Agora, os que resistem a isso, que entrem num relacionamento e com amor você faça tudo que tem que ser feito. Concordo, Dani, concordo completamente. O pessoal, eu mesmo sempre fui muito contra essa coisa de namoro de adolescente, sabe? Tipo, os dois jovens namorando e vivendo quase que uma vida de adulto, eu ficava muito contra isso, mas porque eu ficava naquele pensamento, né, adolescência é a hora que a pessoa tem que estudar, se tornar alguém na vida, só que na verdade não faz sentido, porque se for seguir a biologia, é na adolescência a pior fase sexual, né? É na adolescência a fase que o sexual se torna uma necessidade até para a mulher, sabe? Mas lógico, principalmente para o homem, né? Então assim, entre dois adolescentes da mesma idade, eu também acho que é o caminho mais digno do que o que acontece atualmente, que é o adolescente vai para baile funk, né? Tem uma menina que a gente... bom, eu sei quem é, mas não conheço, né? Não tenho contato algum, que a mãe dela
relata que ela com 12 anos foge de casa para subir na favela e ficar no baile funk. Então, assim, que absurdo, né? Então, realmente, eu acho que esse seria um dos melhores caminhos também. Fazer um amor mesmo na cidade. Coisa meio feia de pensar, mas o melhor caminho, né? Fazer o quê? Eu acho que essa palestra está sendo bem difícil de nós entrar nesses assuntos, sabe? Eu fico preocupado com o que as pessoas que vão assistir vão falar, mas é a nossa missão, sabe? Eu acho que ninguém está tomando essa atitude. Eu acho que, ainda mais agora que a esquerda cresceu bastante, as ideias esquerdistas estão se tornando muito fortes e ninguém da direita tem coragem de falar essas coisas. Então, cabe a nós. Vamos ser crucificados por isso, provavelmente, mas cabe a nós. Vamos fazer o quê, né? Nosso mestre foi também, né? Fazer o quê? Um ponto importante que vocês tocaram aqui, a gente tem que ser forte, né? Porque para poder falar essas coisas, por mais que não seja fácil, né? E aqueles que assistem, porque com certeza os que vão assistir primeiro são aqueles que estão mais propícios a aceitar essas ideias, né? Claro que em algum momento essas nossas falas elas vão repercutir, vai causar polêmica, e tudo bem, né? O que a gente busca aqui não é polêmica, mas tentar levar as pessoas à reflexão. Então a gente tem que ser forte aqui para falar isso, porque a gente está indo basicamente contra toda a cultura do povo brasileiro falando isso, né? Toda a cultura que está disseminada hoje em proteção, a vitimização, a defesa das ideias, da ideologia feminista, né? A gente está indo contra tudo isso. Então a gente tem que ser forte, tem que falar para que a gente possa conscientizar as pessoas, né? É verdade. O último comentário nem tem muito a ver com a palestra, mas é que eu achei interessante, porque quando você contou o ritual, eu não lembro como que era, de que eles eram obrigados a rir, como que era? Eles sacrificavam bois e bodes e cachorros dentro de cavernas e eles passavam o sangue do animal na testa e jogavam um pó em cima também. Tá. Uma farinha. Aí eles tinham que ficar rindo. Entendi. A única conclusão que cheguei me deu tipo um insight de que o que os deuses estavam tentando fazer com todos esses rituais era simplesmente modificar o DNA. Não era o fato de eles tentar conseguir poder e a adoração. É um poder pelo fato de que eles vão receber uns elogios entre eles mesmos, os deuses, de ter conseguido modificar alguma coisa muito idiota no DNA do ser humano, sabe? Então, o fato de você ter que rir é a prova de que você tem que... Porque se você fizer o negócio com má vontade, nós sabemos que não adianta. Então, uma das tentativas era justamente que a pessoa risse para dar certo. Então, eu vejo que a maioria dos rituais que vemos de todas as religiões e mitologias do passado tem alguma intenção muito provável aqui no DNA. Eu acho que 95%. Também acho. É a única forma de fazer sentido, porque nós olhamos e ficamos pensando, por que os deuses queriam que matasse e risse? Não sentido. É o poder que tem. Bom, é isso. Agradeço pela palestra, Deninho, foi muito boa, muito profunda. Acho que deu para tirar algumas conclusões muito interessantes. Obrigado pela profundidade, obrigado, Valdir, pelos comentários profundos e obrigado aos mestres que nos ajudaram a ter força também para falar todas essas coisas. Obrigado. Bom, da minha parte é isso também, muito obrigado. Nosso amigo Denner, por trazer essa palestra tão importante aí para conscientizar as pessoas para os próximos anos. Obrigado também à espiritualidade benfeitora que nos auxiliou, que deu os insights necessários aqui para transmitir às pessoas, e também aos espectadores do YouTube e todos aqueles que tiverem dúvidas, né, lembrando, pode deixar nos comentários para que nós venhamos a responder nos próximos vídeos. Obrigado. Bom, gente, eu agradeço também a vocês pela atenção e pelos comentários. Eu queria falar que eu tive uma certa dificuldade nessa palestra, uma certa resistência. Toda vez que eu ia pegar para estudar ela, batia um cansaço, que eu falava, nossa, não quero, sabe? E aí, no dia que eu falei, não, agora eu vou pegar mesmo para estudar, eu fiquei até de madrugada estudando, né? Eu fui terminar essa palestra umas 3 horas da manhã, eu senti um certo tipo de ataque espiritual. Eu deixei para comentar agora mesmo na finalização, para mostrar que não é simplesmente esse assunto, essa coisa do carnaval, essas festas, não é uma coisa que mexe só com quem está encarnado, sabe? Como eu disse, esse daqui é um plano que é uma coisa que as trevas se aproveitam muito, né? Então acho que mexer nesse ponto do carnaval mexe muito com eles. Então aconteceu algumas coisas,
enquanto eu ia pegando os dados e as informações nessas questões dos excessos e estupros que acontecem até atualmente, eu sentia a minha vibração abaixando, sabe? Começava a entrar eu mesmo num estado de medo, assim. Ficava, nossa, que coisa ruim, sabe? Eu começava a sentir que eu estava me conectando com a energia desses ambientes, né? E de madrugada aconteceu uma coisa muito estranha, até de repente caiu energia só da minha casa, e aí atrapalhou, né, eu estudar. Aí eu liguei a lanterna do celular e continuei escrevendo, e aí a energia voltou, na hora que eu continuei escrevendo, né? Então pareceu até que foi alguém tentando fazer eu parar de estudar, né? E depois eu fiquei ainda ouvindo alguns barulhos no meu quarto e pela casa, assim, sabe? Uma energia muito ruim, assim. Eu comecei a sentir que eu estava incomodando muita gente estudando para essa palestra. Então, assim, eu agradeço a todos que as acompanharam até aqui, porque querendo ou não dar um certo reconhecimento, né, pela dificuldade que é para nós três trazermos todos esses assuntos aqui. E, assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né, de poder estar fazendo todo esse trabalho aqui com vocês. Então agradeço a vocês, agradeço a todos os mestres que acompanharam a gente até aqui e a todas as pessoas que assistiram também. E é isso, gente. Obrigado.